beleza? Então hoje o nosso terceiro episódio do Fala Brocast está começando com o tema Construindo Sistemas de Sucesso, galera. E nada mais, nada menos, temos aqui o nosso convidado, Rodrigo Becker. Rodrigo Becker, que é um dos grandes arquitetos de soluções do Itaú, né? Um dos maiores bancos do Brasil. Vai contribuir com a gente, tirar todas as dúvidas, né? De como construir um sistema, como pensar, modelar e todas as questões, quais as linguagens que se utiliza. Então tá cheio de dúvidas aqui pra gente tirar com ele. E vamos iniciar então. Fala aí, Becker, beleza? Beleza, e aí, Igor? Tudo bem? Primeiramente, prazer aí, obrigado pelo convite. É um prazer aí, bros. Show de bola, imagina, cara. Acho que eu tô aqui pra contribuir, vamos... Eu tinha uma lista muito longa, né? Eu falei, esse é um tema show de bola, né? Falar de arquitetura de sistemas, modelagem. Quem será que é a melhor pessoa para estar aqui? Não tinha melhor, Becker. É você, é um cara aí que conhece muito, eu admiro bastante. E a gente tá bem ansioso aí pra esse episódio. Não, vamos lá, vamos bater um papo aí. Hoje eu acho que tem bastante assunto pra gente debater aí e ensinar pros bros aí. Show de bola, cara, isso aí. Bom, então, cara, pra gente contextualizar aí a galera, né, os bros que estão assistindo, e o pessoal tem muita dúvida, né, sobre linguagens, como construir um sistema do zero, né, então há muitas coisas aí que paira na cabeça de quem tá iniciando na área, né, como teve na nossa, né, quando a gente começou, você também, então as dúvidas são as mesmas às vezes, né. E a nossa ideia aqui é esclarecer também um pouco para eles, tá? Então, antes de mais nada, eu queria saber, né, como foi esse seu primeiro contato com tecnologia. Hoje você está aí, né, no Itaú, é um grande arquiteto de soluções, está à frente, né, de aplicações importantes no cargo que você ocupa, mas antes você teve uma história, né? Você trilhou aí todo um caminho para chegar onde você estava. E a minha dúvida é, né, você já sempre quis ser um arquiteto? Você foi dev? Conta um pouco aí pros bros. Bom, vamos lá, né? Vou tentar aqui paginar minha história aqui em pequenos, grandes pontos, assim, e aí você vai tirando as dúvidas, vai perguntando, né? Mas vou começar ali do D0, né? A hora que eu tive meu primeiro contato com tecnologia. Eu lembro até hoje, na verdade, eu tinha lá meus 12 anos de idade, né? Até um pouco antes ali, de 11 para 12. E eu tive ali meu primeiro contato quando meu tio conseguiu me dar um primeiro computador ali, que foi um Pentium 3. E é aquele negócio assim que você fala, nossa, eu nem tinha tanto contato com computação, não sabia nada ainda. Que ano que era isso aí, Becker, assim? Cara, isso foi 2004, 2005. Foi mais ou menos nessa época. E aí, nessa época, assim, eu acho que foi 2004, assim, a princípio. E aí, quando ele começou ali, né, eu comecei a ter o contato com o computador, né, eu sempre fui muito curioso, né. Uhum. E aí, isso me despertou, assim, a curiosidade. Na época, quando ele trouxe, né, aquele computador, eu comecei a praticamente debulhar aquele computador Pentium 3. Achei aquele negócio, tipo assim, foi a minha máquina de experiência, né, durante anos. E era muito comum, porque naquela época o que acontecia? A gente não tinha muito essa ideia de internet, não tinha muito de você ter ali uma banda larga fácil dentro de casa, o custo era muito alto e tal. E muita coisa que eu fazia na época era através de Lan House, né? A gente ia lá na Lan House. Você pegou a época da Lan House, né, cara? Peguei a época de Lan House. Jogava o que lá? Um CS? Eu jogava CS, fazia corujão. Mas eu acho que o ponto mais importante é que, tipo assim, naquela época quando a gente começava a fazer aqueles trabalhos de escola que precisava, às vezes, pesquisar alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa, ou imprimir algumas coisas, eu tinha que descer na Lan House, então eu era cliente ali de carteirinha da Lan House do bairro. E aí, com o uso do computador, por mais que eu tinha um computador, eu não tinha internet, né? E aí, quando eu comecei a ver a internet, eu ainda tive a oportunidade de alguns amigos meus, um pouco antes disso, né? Antes de ter o computador, eu tive a oportunidade, tipo, casa de amigo e tem aquele speed lá com discador. De madrugada era mais barato. De madrugada era mais barato. Você dá o pause ali, por exemplo, num vídeo do YouTube, né? E é você só aguardar na manhã do dia seguinte para ele estar totalmente o buffer carregado para você poder assistir, né? Era terrível. Mas era o tempo que a gente tinha, assim, você não tinha tanta informação, a internet também era muito mais textão, a gente fala ali de web 2.0 ali, então era uma coisa bem mais estática, você não tinha muita coisa dinâmica. E aí eu lembro que quando eu comecei a mexer nesse computador, eu comecei a debulhar, né? E
diferente de muitos, né, eu não fui direto para programação em específico, né? Eu fiquei muito na parte física. Então eu entendi muito sobre hardware, eu comecei a debulhar, desmontar, montar, formatar o computador, a mexer com sistemas operacionais ali. Na época, o sistema operacional que a gente usava naquele Pentium 3 ali era o Windows, e aí eu era o Windows XP na época. E aí eu fiz várias formatações em cima daquela máquina durante um longo tempo e coloquei diversas distribuições do Windows XP. Tinha Na o Windows época, XP Gold, tinha Windows XP SP1, SP2, SP3. Cara, fazia algumas coisas assim bem mirabolantes. época que você usava o Windows, né? Época que eu usava o Porque, Windows. para os bros que estão ouvindo aí, né, o Becker, ele é realmente um técnico raiz. Ele usa Linux nas máquinas pessoais, deixa a mulher usando Linux, o filho. Ele Pra não mim, usa. eu me abdiquei do Windows, assim. Eu tenho um Windows assim, mas, cara, raridade você ver usando o Windows hoje. É, né? E aí, né, depois desse tempo, né, eu comecei a me interessar tanto, e aí na época da escola, foi bem assim, coincidiu bastante. Naquela época eu tinha muito escolas ali, tipo, como SOS, escolas de bairro que eram escolas profissionalizantes. E tinha muito dessas escolas oferecerem bolsas de estudo, né, e cursos dentro de escolas, né, porque eu sempre estudei em escola estadual. E aí o que aconteceu, né? Eu consegui, né, na verdade, num evento da escola, apresentando uma escola profissionalizante na época, eu consegui uma bolsa, né, porque eu era um dos melhores alunos da sala ali, tinha notas muito boas, e aí eu consegui uma bolsa para poder começar ali me profissionalizar. E eu achei aquilo mais, assim, mais interessante porque eu era aquele cara que gostava e tinha curiosidade, fuçava, mas eu não tinha nada de embasamento. Então, tipo assim, eu queria saber a teoria. E aí, tipo assim, eu sabia fazer no achismo ou pesquisando alguma coisa ou outra, mas a hora que eu fui realmente entender a fundação, a base, foi a hora que eu fui para dentro do curso Você já profissionalizante. era um prodígio, então, desde jovem, um dos melhores alunos da Ah, sala. naquela época a gente se esforçava, Você né? se esforçava, né? Cara, a minha experiência, assim, eu não fui o melhor aluno da sala, não. Também não fui o pior, né? Não dava trabalho pra minha mãe, pro meu pai. Eu era aluno ali, nota média. Mas, até porque, assim, nunca me aprofundei muito, né, em alguns temas, principalmente de humanas. Eu gostei mais da parte de matemática, né? Eu acho que isso é algo que me atraiu mais, a parte lógica mesmo da escola. E depois seguir na faculdade, né, na escolha de ciência da computação, seguir nessa mesma linha. E aí? E você? Cara, aí. Um fato curioso, gente, o Becker tá quietinho assim, mas ele tem muita coisa para soltar pra gente. Eu acho que a ideia desse episódio é ser mais técnico ainda, até pela experiência, uma série de linguagens que o Becker conhece e uma curiosidade muito bacana sobre ele, né, em relação a estudos, que é uma dúvida que os bros têm, né, sobre estudo. Mas continuando, aí você seguiu, né, começou com esses Isso, cursinhos. aí E, eu fui pra essa escola, né, na verdade, aí eu lembro que eu briguei com a minha mãe, né, porque não, vamos ir, porque a minha mãe naquela época desacreditava muito, porque uma das coisas que a gente tinha muito era que naquela época essas escolas vendiam alguns cursos, né, mas eram promessas que a gente, considerava enganadora, falsa, e às vezes naquela época minha mãe não tinha tanto dinheiro ali, curso ia de pra uma... digitação. Exato, e às vezes você assinava um contrato e de repente você tinha ali uma dívida para pagar, né, mas aí eu briguei muito com a minha mãe, né, a gente foi lá, vimos tudo, fizemos a inscrição, e aí de lá eu comecei a ir todos os dias, na verdade, pro curso, né? Na verdade, no começo do curso era uma vez por semana, então eu estudava, já estudava de manhã nessa época, e aí eu saía da escola meio-dia e 20, mas quando era 1h30 eu já tinha que estar lá dentro do curso, né? Então aí foi a época também que eu comecei a me desenvolver, pegava mais ônibus, criei mais autonomia ali com uns 12, 13 anos e comecei a me virar. Eu acho que essa foi a época, foi a primeira virada assim da minha vida, porque foi a época que eu comecei a ganhar autonomia para fazer alguma coisa ali e ver que eu estava fazendo alguma coisa que eu gostava, né? E aí eu comecei a frequentar o curso e aí por incrível que pareça, né? Passou um ano, passou 2 anos, basicamente nesse decorrer do tempo fazendo, né, na época dos cursos, né? A gente tinha toda a parte do pacote Office, eu aprendi Office em 2003, por exemplo. Depois eu vi Office em 2007. Aí os módulos do curso eram módulos muito extensos. Então você aprendia informática básica, depois informática básica você ia para alguma qualificação, né? Que além da informática básica você podia escolher. E aí eu escolhi na época o que a gente chamava de web design. Eu acho que isso nem existe mais, né? Que é o conceito de web design. Lá é onde eu começo a ter o meu primeiro contato ali em específico
com um pouco de programação, né? Eu falo que é muito pouco porque naquela época a gente falava muito de HTML, falavam bastante de CSS. Na época nem era HTML, né? A gente fala de HTML4 e XHTML, que nem é hoje. Hoje em dia a gente está falando de HTML5, mas isso a gente está falando muito tempo atrás. CSS era o CSS2, por exemplo, né? CSS1 para o CSS1 para o CSS2, né? Que é a linguagem de estilização. E aí você tinha todo aquele arsenal de ferramentas, que era aquele pacote tipo Dreamweaver, Flash, Fireworks, Photoshop, porque a ideia do web design era você fazer todo o site com todo esse CorelDRAW, CorelDRAW, era... na época, por incrível que pareça, eu cheguei a fazer até alguns freelas, né? Na época eu consegui fazer alguns pequenos jobs aí para tentar ganhar um dinheirinho fazendo panfleto, né, de 3 drogaduras, né, que é aqueles panfletos que você abria para poder entregar, seja de pizzaria, Aí seja você de fazendo curso. Corel. Aí fazendo CorelDRAW. E aí como eu consegui fazer isso? Porque não tinha um módulo de design, né, que envolvia Photoshop e CorelDRAW naquela época. E aí eu comecei a aprender e comecei a usar isso como uma forma de tentar, já naqueles primeiros passos ali, tentar já conseguir obter algum lucro do investimento que já estava tendo. Um né? valor, né? Exato. Eu cheguei a fazer uns cursos desses, cara. Na época era um curso também no bairro. Eu lembro que também minha mãe viu ali minha aptidão pro computador e foi na mesma vibe, né? Meu pai, ele trouxe um primeiro computador que tava lá na empresa e tal, um computador aqueles tubão. E aí a gente rodou ele um tempo, uns 2 meses, 3 meses, e viu que não rolava, que ele realmente não ia dar conta, não conectava direito. E meu pai, ele começou a jogar paciência na época, então ele... Era muito legal. aí ele queria ficar no paciência. Aí eu lembro até hoje, ali no shopping, acho que foi até a Fast Shop. Aí ele chegou lá, parcelou em tantas e conseguiu comprar um computador bem mais moderno, assim. Pra época já era aquela tela Já era LCD, né? Não era nem essas... Mas era LCD e tal. Aí pronto, cara. Aí a gente voou. Eu e meu irmão, a gente enfim, se degustava ali, aprendia bastante coisa com o computador. Eu comecei a jogar, né, alguns jogos. E aí eu realmente evoluí. E aí minha mãe me matriculou numa escolinha dessa. Acho que era uma escola bem... Ela tinha curso de inglês e tinha curso de informática. Uhum. E aí eu comecei a fazer, né, o curso e primeiras aulas, digitação. Como digitar com as duas mãos, usando os 10 dedos da mão. Então, era um desafio, né? Bater e tal. E essa foi os primeiros treinamentos que eu recebi naquele curso. Depois eu lembro que eu tive que comprar um disquete, aprender a armazenar coisa em disquete, armazenar imagens, como abrir o pacote Office, mexer no Excel. Aí eu lembro que teve um dia que o professor chamou minha mãe lá pra conversar, cara. Aí já deu aquele cagaço, né? Ele chamou minha mãe e tal. E fez uma reunião, eu e ela, e ele falou, tem um negócio pra falar, porque o Igor, ele ele tá na turma dos adolescentes, né, da garotada, mas o nível dele de conhecimento tá muito além. E então, o ideal acho que seria ele ir pra turma de adulto, por mais que seja noturno, queria ver se a senhora permite, pra ele participar também, né, com a galera, porque eu acho que ele vai ter um aproveito melhor. E realmente, cara, eu curtia, né, aquilo. Aí quando eu fui pra turma do adulto, também mandei bem, mexendo no Excel, Word. Naquela época era aquilo, eu não aprendi a programar lá, mas aprendi a mexer no computador. Então, como tinha facilidade, foi algo que deu muito bom. Cara, e isso pra mim é muito nostálgico, cara, porque eu vivi isso por muito tempo, assim, na minha vida. E eu vou chegar para o próximo ponto, que é o meu próximo ponto de virada. Porque quando eu cheguei, né, e comecei a me profissionalizar dentro da escola e ver todos esses módulos, né, chegou um momento também, fazia curso de digitação, fazia de sexta-feira. Você fez, né? Fiz ali no programinha, cara, e pior que naquela época eu achava que isso não teria, tipo, sentido nenhum. E hoje, quando você me vê digitando, eu uso praticamente... Eu não uso os 10, mas pelo menos eu não uso os 10 também, não. Mas pelo menos os 9 eu uso e as posições eu respeito, por incrível que pareça. Eu acho que só o dedão no espaço que eu não... Acho que eu uso os 4, mas no espaço eu ainda dou com o indicador. Então. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tava já com meus 14 anos e nessa aula de digitação a gente tinha dentro dessas escolas profissionalizantes, você tinha um professor, né, que comandava a aula e você tinha alguns, como posso dizer, auxiliares, né? Você tinha ali, como posso dizer, eram auxiliares. Os monitores ali. Tipo uns monitores, né? E aí é onde entra a minha primeira pegada no mercado, né? Porque eu tava tão, como posso dizer, engajado com o curso, já conhecia todo mundo lá, fiz muita amizade lá dentro dessa escola.
E aí eu tinha um amigo que estava saindo de monitor, né, de digitação de sexta-feira, e ele falou, cara, eu acho que você podia ficar aqui no meu lugar, porque eu tô saindo, não sei De o quê. monitor? De monitor. Ah, E aí, o que acontece? E aí eu pego, faço a entrevista, né, obviamente, e aí eu viro o estagiário, né, que era um estagiário monitor, e aí eu ia todas as sexta-feira, né, dá um colocava ali apoio. a camiseta da escola e tal, e ficava dando apoio pra digitação. E a digitação era, tipo assim, era um público diverso, você tinha desde criança pequena ali, partindo dos 9 anos de idade, a idade, assim, mais avançada, né, você tinha senhores e tudo mais. Isso, que tava. Eu acho que era por isso, inclusive, E que eles aí, migravam, né? isso. E aí eu fiquei assim por um tempo, se eu não me engano, foi em torno de 4, 5 meses. E aí, como eu estava sempre muito empenhado e às vezes eu aparecia na escola e ficava mais tempo na escola até para aprender os módulos, porque nesse mesmo tempo eu fazia a monitoria na sexta, mas durante quarta-feira e outros dias da semana eu estava fazendo ainda os módulos dos cursos e assim avançando. Aí eu recebi, depois que eu tinha terminado boa parte dos módulos, eu tive a oportunidade ali com de 15 para 16 anos, a oportunidade de assumir como um instrutor, que seria a minha primeira turma, né, de pacote Office. E aí é a hora que eu começo a entrar no meio acadêmico, assim, de ensinar, de Por isso que você tem lecionar. essa pegada aí É, acadêmica, gosta mesmo de de ensinar. ensinar, de parar, de querer, tipo, debulhar ali, debruçar em cima de um assunto e ficar ali explanando por muito tempo. Uhum. E aí com uns 16 anos, né, de 15 para 16 praticamente ali, eu acabo virando instrutor e começo a tocar minhas primeiras turmas. Isso foi bem bacana porque é o que nem eu falo. Meu primeiro ponto de virada foi quando eu encontrei o meu tio me deu o computador e eu comecei a entender mais sobre a ideia de tecnologia. Meu segundo ponto de virada foi justamente quando eu assumo o compromisso comigo mesmo de entrar para dentro de um curso e aprender. Né? O meu terceiro ponto de virada é justamente quando eu consigo ali me comprometer a ser um estagiário ali com meus 14 anos de idade. 14 anos, 14 anos de idade, onde na época, você lembra, os amigos estavam tudo indo pra Então, casa dos outros, jogando Playstation, naquela época eu acho que era Playstation 2, ainda nem tinha o 3, né? E ia pra casa de amigo, ia fazer qualquer outra coisa, né? Se divertir porque era época de adolescência, né? Mas como eu era um cara, assim, que era muito tranquilão, assim, então pra mim, eu já tinha ali... Quando eu comecei a ver isso, eu comecei a criar um foco pra mim, né? E eu comecei a criar o meu próprio direcionamento. E aí quando eu fui ver, eu já tava no meio. Então, assim, e aquilo cada vez mais me absorveu, que pra mim, aquilo como posso dizer, me completava. Então, assim, pra mim era uma diversão. Tipo, chegou um momento nessa época, quando eu começo a fazer essa transição, onde eu acompanhava os estudos de manhã e ia pra escola, né? Tipo, pro curso, pra estudar, ou pra poder ser o estagiário, eu comecei a achar que, tipo assim, putz, não vejo a hora de terminar toda essa parte de colegial, de ensino pra eu focar no que eu 2 quero. pra poder focar no que eu quero. E, cara, isso foi muito legal porque foi a época que eu comecei a aprender muita coisa. Porque quando eu peguei a minha primeira turma, putz, o choque, né? Assim, a gente tinha muitas pessoas ali de diversas idades e tal, mas pra mim era a primeira vez falando em público, assim. E eu era um cara assim que não fazia só isso dentro da escola, né? Sei lá, apresentava os trabalhos na escola grudado, assim, na lousa, assim, falando todo robotizado. E como é que você sai disso para poder começar a criar um pitch, né? Um discurso mais, assim, Que educacional, domina que ali o palco, domina né? e que, no final das contas, não só isso, mas que facilite e engaje os alunos. Porque como você tinha públicos muito distintos, alguns tinham contato com tecnologia e outros não, então você tinha que tentar encontrar o perfil da sala e saber, putz, a minha comunicação com essa sala aqui é desse jeito, né? E aí foi assim, desse ponto em diante eu fiquei mais ou menos uns 6, 7 anos dando aula, né? Aí eu virei instrutor, depois eu virei realmente... Porque assim, você tinha um monitor, né? Que era a ideia do monitor, você tinha um instrutor que pegava algumas turmas mais ali básicos, e você tinha um professor que além de fazer as aulas, ele contribuía no cronograma, escrever exercício, fazer as aulas. Então, essa já deu para entender onde foi o pé, né, seu na tecnologia. Foi desde cedo, 14 anos, monitor, instrutor. Você fez o caminho inverso, né? Em vez de ser aluno aí um bom tempo, você já virou professor. Mas aí você continuou estudando, né? E depois você teve outras experiências no mercado, né? No mercado realmente Sim. empresas e tal. Como foi isso aí? Assim, então, como eu falei pra você, né? Eu segui por esse caminho por mais ou menos uns 5, 6 anos, né?
Então eu já tinha virado professor, já estava já acostumado a dar aula, né? Então dava aula de final de semana, durante a semana. E isso foi me acompanhando, ao ponto que eu saí do colegial, né? E aí eu continuei tendo esse trabalho mesmo, recebendo, remunerado ali. Não era um dinheiro, grande coisa, mas eu comecei a ter pelo menos um retorno daquele investimento que a minha mãe fez lá atrás. Quando chegou ali próximo dos... eu terminei o colegial com 17 anos, né? 17 para 18. E aí eu fiquei nesse meio tempo, né? Antes de fechar o último ano do colegial, eu tive a possibilidade de me profissionalizar ainda mais. Só que aí isso já não era mais dentro do curso técnico. Eu fui até uma instituição, na época foi o Senac, onde eu fiz a minha primeira formação técnica mesmo, que era técnico em informática. Não era um bacharelado, não era Não, faculdade. não era ainda uma Era um faculdade, mas curso era um técnico. técnico muito mais com uma carga horária muito mais vasta e ali envolvia muitos módulos de programação e tudo mais. Mas nada que, assim, eu já não estava ambientalizado, porque eu já vinha fazendo isso já por um bom tempo. Então, assim, quando eu entrei no curso, foi mais para poder me aprofundar mais em determinados assuntos. Então, pensa assim, eu estava lá com meus meados 17, 18 anos, fazendo a escola, fazendo o curso técnico de tarde, e aí eu comecei a remanejar minhas aulas, né, pra noite. Então eu fazia esse fluxo doidão, que era tipo assim, 7 horas da manhã tá na escola, meio-dia saiu, 2 horas tá no Senac ali, estudando até as 5 e meia da tarde, quando dava 6, 6 e meia, eu tava ali dando aula até as 8, 8, Você tá 8 acostumado 9 com horas. essa rotina. Era essa doideira. E eu comecei a curtir isso e levei isso pra minha vida. E aí eu terminei... Até hoje, né, velho? Tem hora que eu vou falar com você, é, 10 horas da noite tá você Cara, a ligadão gente tá lá. sempre on, não tem jeito. E aí quando chegou ali, por exemplo, dos 18 anos, por que eu falei do negócio do curso técnico? Porque eu tinha um amigo muito parceiro mesmo, e até trabalho com ele hoje ainda. Tipo assim, a nossa vida se encontrou de novo. Mas ele viu no mural do Senac uma vaga mesmo de emprego dentro do mercado de trabalho para uma empresa. E ele foi lá e se recrutou e passou. E aí ele me indicou para trabalhar nessa mesma empresa. Essa empresa foi a primeira empresa que eu entrei como CLT, com carteira assinada, bonitinho, né? Já não era mais um estagiário. E lá eu entrei como analista de suporte. Ah, clássico, né? Clássico. Eu era analista de suporte nível 2, pelo menos eu não entrei no nível 1. Porque o Vou nível resetar 1, o modem um pouquinho. porque o nível 1, o que ele fazia, né? Ele era sempre o atendimento passivo, né? O cliente entrava em contato e ele registrava tudo e tentava dar o primeiro suporte, né? Até um ponto legal aí que você falou, né? Hoje em dia eu vejo que isso mudou, cara. Nem todos que estão entrando na área de tecnologia começa pelo suporte, né? Antigamente era muito comum. Cara, me dá uma vaga de suporte que eu sei que depois eu vou trilhar para fazer parte do time de desenvolvimento e tal. Agora a galera já tá entrando ali no júnior, já tá entrando direto para uma linguagem específica, ou é front, ou é back, ou é redes, né? Então mudou um pouco isso, né? Hoje. Mudou porque, assim, na nossa época, ou até mesmo na minha época, um pouquinho antes da sua, assim, alguns anos atrás, você não tinha essa especialização e esse conteúdo muito direcionado. Então, assim, normalmente você tinha um caminho para percorrer e aí, conforme você ia ali se desenvolvendo, você ia encontrando a sua familiaridade. Hoje não, hoje você abre o YouTube ou você vê tanta informação na sua cara que você começa a ter acesso a determinados conteúdos que facilmente você fala, putz, isso aqui eu acho que me engaja, isso aqui eu acho que faz sentido pra mim. Naquela época não tinha muito disso, né? E aí é mais fácil escolher, então, qual é a área que você quer. Exatamente, até porque quando a gente fala de área de tecnologia, a gente é muito grande, né? Hoje a gente fica falando muito de programação, mas a programação é só uma das vertentes dentro da área de tecnologia. E eu acho que isso é um ponto que depois a gente pode chegar e falar mais pra frente. Isso, show de bola. Não, bacana. E aí, foi sua primeira empresa, que você Foi a pegou. primeira empresa. E agora, um fato curioso, eu sei que você tem um currículo longo, né? Passou em bastantes empresas aí, teve muitas experiências. Qual foi a sua primeira linguagem que você realmente entendeu e falou, agora eu tô entendendo essa parada aqui, eu sei o que é lógica, meus ifs estão fechando. Então vamos lá. Eu comecei, depois que eu comecei a fazer, né, na época lá, o curso técnico, já ser professor, quando a gente falava de web design naquela época, a única linguagem que a gente tinha assim para a parte de web era o PHP, né? Até que se a gente for pegar, mais de 70, 80% da web hoje você tem sistemas, mesmo que sejam legados ou modernizados, em cima da stack de PHP, tá? E a gente usava muito PHP porque a gente fazia justamente a parte do back-end, né? Que hoje a gente chama de back-end, mas naquela época era só a linguagem que se comunicava com o servidor, né? Então, assim, o meu primeiro contato com a linguagem de programação,
ela já foi muito direcionada para a web, né? Eu usava o PHP justamente para fazer envio de formulário. Então, assim, eu montava muito site, né? Eu comecei montando sites, né? Naquela época eu também já fazia alguns freelas ali de desenvolver alguns sites. E eu precisava do PHP justamente para poder fazer envio de formulário, né? Fazer justamente a comunicação com o SMTP, enviar formulário, que seria tipo, preciso preencher um formulário de contato aqui do meu site, dar um clicar em enviar e isso tem que chegar lá na caixa de e-mail Sim. da hospedagem e tudo mais. Então, essa foi a primeira linguagem que eu ia falar para você. Eu não dominei de primeira. Foi. Eu não dominei de primeira. Eu era aquele cara que fazia de tudo um pouco. Eu usava muito a internet, o tutorial para poder conseguir ajustar algumas coisas. Eu não tinha muito ainda o embasamento técnico ali dentro de desenvolvimento. E aí onde entra, né? Eu estava dentro do suporte, consegui me destacar dentro do suporte e fui passando ali, caminhando, né? Os degraus dentro da empresa. Até que dentro dessa empresa, né? Que foi uma empresa de meios de pagamento, né, que já é da área financeira, né, porque desde essa época eu já entro dentro da área financeira, eu passei por lá por em torno de 6 anos. Então eu consegui passar desde do suporte até conseguir chegar próximo de uma área ali mais voltada para desenvolvimento. E lá também, todos os sistemas internos eram escritos em PHP. Então eu consegui ter alguns mentores, algumas pessoas ali Isso que é o. conseguiram me direcionar o que eu deveria estudar. Porque naquela época, como a gente volta a falar de novo, a gente não tinha tanto conteúdo mastigado ou tão assim direcionado. Então, quando você falava de PHP, você não sabia por onde começar. Se eu começava, por exemplo, da validação de formulário, né, de envio de formulário mexendo com SMTP, você deveria voltar lá para declaração de variáveis, né? Então, era muito comum naquela época o desenvolvedor ele começar ali não por um caminho ou por uma trilha tipo do beabá, né? A gente acabava de acordo com o que precisava e ia fazendo, aquilo que você não entendia você ia pesquisando, ia perguntando para um e para outro, e aí com o tempo você tentava ali se aprofundar. E aí quando eu fiquei nesse tempo nessa empresa, eu comecei a aprender um pouco mais, principalmente de desenvolvimento web. Então eu fiquei muito mais forte ali dentro do HTML, dentro do CSS, que hoje é conhecido como front-end. Naquela época a gente nem falava Nem muito tinha de, esses nem termos. tinha, não tinha esse sistema de front-end. Normalmente um desenvolvedor naquela época, quando você falava que você desenvolvia para a web, você tinha a obrigação de entregar o end-to-end, né? Que seria tipo, eu vou desenvolver o HTML, o CSS e a linguagem que hoje é considerado o back-end que faria toda a comunicação. Então, ou seja, seria o sistema completo. Você não tinha esse negócio de ter times apartados para fazer cada coisa. E aí você vê como muda muito rápido, né? E aí você Muda. começa a segregar bastante coisa. E aí, cara, isso foi uma lição pra mim, porque eu consegui aprender algumas coisas. O PHP ele tem uma comunidade muito grande, né? E até hoje é muito grande. E ele tem muitos players e muitos cases de soluções escritas em PHP, né? Ah, uma boa parte que a gente tem contato todo dia, cara. Tem ainda. Se você pegar, por exemplo, na época eu usei muito PHP puro na época, né? Eu não usava muitos frameworks de PHP para poder escrever, dar sustentação aos sistemas internos dessa empresa, corrigindo alguns bugs, ajustando algumas coisinhas. E eu comecei a pegar alguns aceleradores na época para poder entregar alguns projetos ou tentar demonstrar algumas coisas usando essas ferramentas. Que na época, o que você tinha? Para construção de site, você tinha o Joomla, que até hoje existe, que é no final das contas um grande orquestrador ali de páginas ali usando o PHP, né? Ele é um construtor de páginas, que é o Joomla. Além do Joomla, eu também tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre o Moodle, né? Eu até trabalhei com Ah, alguns o projetos Moodle, em cima que do é Moodle, educacional, que é né? educacional, que a gente fala que ele é uma solução de LMS, né? Que é um e-learning ali, que é uma plataforma, um portal de ensino, né? Hoje ele é muito mais abrangente, mas naquela época era só um portalzinho ali que você cadastrava curso e fazia tudo mais. Cara, essas experiências são bacanas, né? Você entrou ali no mercado financeiro de meios de Foi pagamento, meio de que o seu pagamento. currículo, uma boa parte é voltada Totalmente. já em bancos, meios de Correto. pagamento e tal. E no educacional você teve contato com essas plataformas, Sim, como o Moodle, né? sim. E aí, até puxando um pouquinho para o nosso tema de hoje, uma dúvida que a galera tem é como construir sistemas de sucesso. E eu acho que a ideia desse tema é justamente a gente dar uma visão para a galera quais são os bastidores da construção de uma plataforma, de um sistema, o que está, né, por trás dos panos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um Moodle, um LMS, ou então, sei lá, para um outro sistema que a gente tem contato diariamente, como que funciona por trás, Becker? E você, sendo um arquiteto de soluções aí do Itaú, por exemplo, que está acostumado a lidar com grandes complexidades, né?
Quando a gente acessa ali o aplicativo do banco, né? A gente aperta ali acessar, coloca a nossa senha e a gente sai acessando ali todos os menus. O que acontece por trás, cara? Não da arquitetura que você faz, mas no geral. Se você puder dar um exemplo pra gente. Eu acho que a gente pode dar dois passos assim para trás, assim, pros bros entender, né? Quando a gente está falando de sistemas e arquitetura, a gente precisa voltar algumas casinhas ali para poder entender duas coisas. Primeiro, não existe, quando você fala de arquitetura, uma bala de prata. E não existe uma arquitetura padrão, tá? Você tem insumos, você tem ferramentas, você tem que a gente chama de partners, enfim, N outras soluções ali, né? Que a gente pode dizer que são um ferramental, né, do arquiteto para ele poder conseguir se embasar e entender o escopo, né? No final das contas, toda arquitetura ela sempre vai estar enviesada e embasada no escopo de negócio, tá? Isso É a porque premissa. é a premissa. Sim. Até porque, na verdade, a arquitetura ela só age depois que já existe um escopo de negócio já consolidado, né? E quando a gente fala de escopo de negócio, é tipo assim, já existe todo um debate, já existe toda uma prototipação, já existe todo um levantamento do que é e qual é a funcionalidades que devem ter aquele sistema. Tá? Isso quando a gente está falando de um sistema do zero. Então, se a gente parar para pensar numa linha do tempo, isso eu também, modéstia à parte, faço bastante aqui na MFX, a gente parte ali do problema, depois a gente tem o trabalho de desenvolver a solução para aquele problema, e aí a gente tem um cenário, a gente tem volumetria, então quantas transações vão acontecer, quem que vai acessar, se a pessoa vai acessar no dispositivo web ou vai acessar pelo celular, e uma vez que estiver definido esses parâmetros, a arquitetura começa, é isso? Aí você consegue ter uma visão. Eu falo que algumas coisas que você já disse aí já faz papel da arquitetura, Já tá? faz. Esses pequenos levantamentos que você disse de requisição, volumetria, normalmente a arquitetura já está ali, como posso dizer, já está presente, né? Ela já está ali Tem pelo que menos pensar, orientando, né? Ou pelo menos direcionando os times. Eu considero assim que a arquitetura ela tem um papel muito importante de não só olhar para um viés técnico, mas de olhar para um viés de dor de negócio, né? Dor de solução. Então, por exemplo, eu tenho um contexto, eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema e eu tenho N formas de resolver aquele problema. Eu posso começar de uma forma muito simples ou eu posso começar de uma forma muito complexa. A ideia do arquiteto é poder absorver todo esse cenário, dividir ele ali em grandes casos, né? Saber quais são os casos de uso e entender, no final das contas, o dimensionamento daquele sistema ou daquele problema para poder propor uma solução, né? Porque no final das contas, a gente está falando de um problema, a gente está contextualizando esse problema, a gente está mapeando esse problema e aí depois a gente vai estar atuando em cima disso. E aí essa atuação é onde entra o arquiteto que ele pega todo esse insumo, leva para casa e começa então a fazer exatamente o que um papel de arquiteto faz, que é pensar em todas essas vertentes que você falou, de volumetria, acesso, mas obviamente com todo o apoio de negócio, com todo o apoio dos times de engenharia e tudo mais, né? Então assim, pensa que o arquiteto ele está ali para poder fazer justamente essa transição, né? E essa conversa não só de tech for tech, né? Tipo assim, de desenvolvedor para desenvolvedor. A ideia dele é fazer justamente essa ponte com o time de negócio, com gerentes, com superintendentes e até mesmo com, posso dizer, com pessoas ali como posso dizer, de um escopo mais abrangente, mais macro e não techniquez, para poder absorver isso e conseguir tratar, né? E assim, até para dar uma visão, né, para os bros que estão iniciando agora, focado, por exemplo, numa linguagem de programação, e pensando em solução, o arquiteto ele faz esse papel. Então, logo depois ali que tem o levantamento do problema, junto com a área de negócio, o arquiteto quem vai fazer esse levantamento, né, entender qual é o problema e modelar ali a solução, ou seja, qual a linguagem que vai usar, ou se a empresa já tem algo pronto, né, a reutilização de módulos que ela já tem pronto, para poder já preparar esse book para os desenvolvedores, né? Então, para o desenvolvedor acaba chegando já na esteira tudo definido, né? Acho que essa é uma dúvida que a galera tem até para iniciar. Então, qual é a linguagem que vai usar? Se vai reutilizar uma função pronta, uma classe pronta? Tudo isso já é o papel do arquiteto, né? É que hoje em dia, quando a gente olha para o mercado, aí vale muito a gente discutir, você não tem só um único papel de arquiteto, né? Quando você começa a olhar para um negócio, e aí dependendo do tamanho do seu negócio, você entende que cada um tem que estar dentro da sua caixinha.
Por isso que hoje a arquitetura hoje, ela não é só dividida numa única pessoa, num único tipo de conhecimento. Por isso que quando você fala de arquitetura, você tem segmentações de arquitetura. Você tem a arquitetura de negócio, que aí envolve muito essa questão do mapeamento dos negócios, de como o negócio se fala, justamente para ser aquela arquitetura que está muito mais ali drivada no negócio, né? Você tem a arquitetura que envolve ali, até antes do... Você tem a arquitetura enterprise, que olha para um ecossistema inteiro, né? De como isso se conversa, né? Quando você está falando de grandes sistemas. Porque a arquitetura de negócio ela vai estar olhando muito para o escopo de uma solução específica ali, né? Tipo de um negócio ou de uma feature ou de alguma frente ali em específica que ele domina ou que ele está contextualizado. O Enterprise, né, que é o arquiteto de Enterprise, ele olha para um escopo macro que às vezes aquela vertente, né, daquela solução, ela é apenas um pedaço, né, ou um pequeno domínio de um grande ecossistema. Então ele está olhando uma solução muito mais macro. Você tem um arquiteto de solução, que é o arquiteto que ele fica ali meio que mais voltado como um par do arquiteto de negócio para desenvolver a solução, né? Pensa que o arquiteto de negócio ele está te dando os insumos e as premissas do que aquele contexto, daquele problema ou de como aquilo pode ser resolvido, né? Olhando para as premissas de negócio, atendendo tudo isso. E o arquiteto de solução ele está ali para tangibilizar isso, seja não só apenas num desenho, mas entendendo ali como é que a gente consegue tangibilizar, porque quando você fala muito de arquitetura é muito comum. Como é que você tangibiliza o trabalho de um arquiteto? Porque ele está presente em várias partes, né? Presente em todos os momentos, às vezes desde a idealização de um produto até a entrega dele, até a produção dele. Mas cada um acaba tendo o seu papel. Por isso que você acaba tendo essa divisão, né? Para você tentar enxergar o valor, né, agregado de tipos de arquitetura dentro de toda essa esteira, né? Então, o arquiteto de negócio dando todo esse apoio, amparo para o time de negócios, para o time de POs, de Product Owners, enfim, do produto. O arquiteto de solução tangibilizando ali a solução, idealizando muito isso que a gente vem falando, de olhar para alguns requisitos técnicos, olhar para requisitos não técnicos, desenhar uma solução, propor, fazer alinhamentos. E aí você também tem o arquiteto que está mais tech for tech, que é o arquiteto de software, né? Então, dependendo do tamanho da organização ou da empresa que você trabalha, você pode ter todos esses arquitetos. Várias linhas, né? Então, exato. É o que está pensando todo, é o que está focado realmente, né? Assim que funciona numa estrutura maior. Faz total sentido, cara. E aí, então, trazendo para uma realidade um pouco menor, né, do que de uma grande companhia, que são vários papéis, né, de arquiteto, de alguém que queira construir um projeto, né? Seja numa startup, seja um projeto pessoal, ou até mesmo um freela, que alguém queira fazer e construir um sistema. Então hoje, se a gente fosse pensar, né, na construção de um sistema, por exemplo, de até pegar algumas perguntas que eu recebo no Insta, um sistema de barbearia, né, que foi algo que me perguntaram essa semana. Então, se eu fosse construir hoje, se você tivesse o desafio, né, o cliente chegasse em você, ô Becker, constrói para mim um sistema para minha barbearia. Qual seria a stack, né? Ou seja, quais seriam as linguagens, as tecnologias que você utilizaria para modelar uma solução dessa? Eu acho que isso é bacana a gente explorar. Tá, beleza. Então vamos pensar assim, quando você fala uma pergunta dessa, eu vou estar olhando mais para uma visão de arquitetura de software, tá? Tá bom. Porque quem ali normalmente olha para esses quesitos de padrões, de implementação, de stack, quando a gente está falando de linguagem de programação, ferramental, né, para os times de engenharia, de desenvolvedores, é o arquiteto de software, né? Ele basicamente assume o chapéu de que ele é posso dizer assim, é o mentor técnico e que vai falar a linguagem técnica e vai definir esses pontos, né? Então você tá, como a gente já falado, você tem um de negócio ali muito próximo da área de negócio, você tem um de soluções que é o intermediário ali entre... Não, mas no caso você vai fazer o papel de todos, cara. Pensa que é um negócio mais... Exato, que ele tá ali, tipo, dividindo com o negócio e dividindo com o software, e aí você tem um cara de arquiteto de software que tá muito próximo do dia a dia ali, tanto da engenharia como do pessoal mesmo de tecnologia, tentando desbravar ali e entender o que seria melhor para o time de engenharia, tá? Então, no final das contas, o cliente dele é a engenharia. Então, pensando nesse quesito que você falou, tipo, preciso montar um sistema de barbearia. Primeira coisa, né? A gente vai ter que mapear todas as frentes, quais são as funcionalidades desse sistema, o que ele vai ter, o que ele não vai ter. Aí vem muito aquela ideia, né?
faz sentido a gente desenvolver algo in-house, né? Quando a gente fala in-house, é tipo assim, vale a pena a gente custear todo o desenvolvimento de uma aplicação totalmente específica para o cliente? Vale a pena, às vezes, olhar para uma solução de mercado? Porque o arquiteto tem esse trabalho também de, às vezes, olhar para fora e saber se, putz, eu não estou reinventando a roda, tá? Porque, às vezes, tem aquela ideia Com também, certeza. que é a ideia do custo, né? Isso, Né? que Quando a gente esse é o fala do custo, limitador. porque, assim, uma coisa é você falar, não, vou desenvolver os sistemas, mas quando você olha para uma questão mais abrangente, com mais experiência, você vê que no final das contas tudo tem a questão do budget, né? Então, assim, cara, vamos pôr na mesa. Quanto você tem ali para gastar e o quanto é o seu apetite, né? Porque, assim, imagine para uma barbearia, qual é o apetite dela, por exemplo, de pagar um time inteiro de desenvolvimento ali para criar uma aplicação para ela desenvolver o negócio dela. Faz sentido? Se é uma necessidade deles, porque eles já fizeram todo um estudo de que todas as outras ferramentas de mercado não lhe atendem, beleza, sem problema. Mas às vezes é aquela ideia de pôr no lápis, putz, faz sentido ir para uma solução pronta ou se faz sentido construí-la? Eu já te respondi de antemão que com certeza não faz sentido construir um sistema completo, né? Tem vários no mercado com preços acessíveis. A não ser que, é igual você falou, né? Se realmente as É o funcionalidades apetite. dessa barbearia seja muito diferente do que tem, né? E a pessoa tem a bala realmente para poder falar, não, eu quero trazer esse diferencial e transcrever isso em sistema. Exato. E vai ser um diferencial do mercado, eu aposto nisso. Aí beleza, vale a pena investir. Mas enfim, pulando essa etapa do budget, se faz sentido ou não. Qual é a arquitetura que a gente construiria, Becker? Você deixaria isso no cloud, você deixaria isso local, você utilizaria só o front, faria na web, rodaria em client, eu quero entender. Cara, tá vendo? Você mesmo já tá dando as respostas. Ah, Tem N tipos de opções ali. Por isso que eu tô falando, o arquiteto de solução, ele acaba ali caindo num trade-off muito complicado, que assim, existe o que ele acha que vale, que é importante, e aquilo que necessariamente é o mais adequado, né? É o mais ali, posso dizer, justo para aquele cenário. Mas voltando ao contexto da barbearia, cara, eu poderia, né? Dependendo do escopo, vai depender muito. Mas hoje em dia, quando a gente está falando de soluções, a maioria das soluções hoje elas não são mais soluções desktop, né? Porque isso é um ponto bem importante. A gente agora, dificilmente você vai ter um custo de desenvolvimento de criar uma aplicação que vai ser necessariamente ser instalada numa máquina, em algum lugar, e que não se comunique diretamente com a web. Então, a maioria, ou vamos supor lá, tô chutando aqui, mas eu tenho essa visão, a maioria dos sistemas, né, de uns anos para cá, eles têm vindo totalmente enviesado na questão de web service, na questão de você ter uma web application, né? Por quê? Service, né? Exato. Por quê? Qual que é a ideia de você ter isso, né? É a questão da escalabilidade, né? A questão de você ter a primeira barreira desimpedida, né? Eu não tenho que depender de recursos de máquina local, eu não preciso de rede local, eu não preciso ter uma máquina ali que contextualize exatamente aquele ponto. Eu começo a ter a possibilidade de apenas com o navegador escalar essa aplicação e outra, a forma de chegar, né, e pulverizar essa aplicação e dar acesso a N públicos é muito maior. Então aí a gente já começa a pensar hoje, né, 2023, não faz mais sentido eu ir para um caminho, né, pensando desde uma barbearia, um pequeno negócio, eu criar às vezes uma solução, que eu posso dizer assim, uma solução que não seja web, desktop, né, porque assim vai depender também do budget, de novo, não tem jeito, porque assim, se o cara não tiver dinheiro para poder desenvolver toda uma estrutura ou pagar por uma estrutura dessa, talvez às vezes, pelo menos só para automatizar o processo dele, né, e tirar aquela dor do papel da agenda, já é válido. Então você já respondeu a primeira etapa aí. Você faria com certeza um sistema web, né? Não seria um desktop, então você já elimina uma boa parte de linguagens aí que já não serviria, né? Você já teria que utilizar linguagens voltadas para a web. Exatamente. E aí a hospedagem disso, quando a gente fala de hospedar, onde vai estar esse sistema, né? O cara vai ter que ter um computador, ele vai ter que comprar uma máquina. Qual seria a sua recomendação? Então, vamos lá, né? Vamos de novo olhar assim, 2023, a gente tem hoje N formas de trabalhar isso, de hospedar isso, né? A gente já não fica mais preso aos conceitos que a gente tinha de on-premise, de você ter um servidorzinho em local, pagar ali um custo de manter esse servidor. A sala gelada. Aquela sala gelada, porque às vezes o custo disso não se paga toda a questão. Aí fica assim, aquela ideia do molho ficar mais caro que o peixe, porque a infraestrutura
acaba se tornando, às vezes, dependendo do que você está fazendo, se torna mais caro do que o próprio desenvolvimento da aplicação, né? Isso foi um trade-off por muitos anos, porque você não tinha essa possibilidade de nuvem, né? De cloud. Então, vamos pensar assim, lá depois de 2015, 2010 para frente, você começa a ter essas transformações de você acelera muito o desenvolvimento web, você começa a trabalhar já numa concepção de web 3.0, o browser ele deixa de ser só apenas um cara que renderiza texto, que nem eu expliquei para você lá no começo da minha história. E passa a ter dinamismo. Ele passa a ter dinamismo, ele passa a ter recurso, ele passa a ser praticamente um grande aliado ali para entregar todo um ferramental, né, uma solução completa na web. Aí beleza, a gente já desbloqueou outro ponto. Então, hoje, eu, Rodrigo, no primeiro conceito, eu optaria para entender qual é o apetite do cliente, mas eu já tentaria direcioná-lo ele para ir para uma solução cloud native. Esse é um termo que a gente utiliza quando uma aplicação ela já nasce desde o D0 em cima de um cloud, tá? Não, ou seja, já é concebida a arquitetura Isso, dela exatamente. em cima do cloud. Exato, porque você já sabe que vai ser uma aplicação web e essa aplicação web vai ficar hospedada em algum lugar. Eu já estou desconsiderando que o cliente vai ter um custo de infraestrutura local para poder manter essa aplicação. E aí a gente começa a pensar em soluções que a gente envolve o conceito de SaaS, né? Ou de IaaS, ou de PaaS, né? Que todos eles são sopinhas de letra, que é o IaaS, é o Infrastructure as a Service, você tem o PaaS, que é o Platform as a Service, e você tem o SaaS, que é o Software as a Service. Todos eles são formas e modelos de trabalhar ali com algumas soluções que vão te viabilizar alguma coisa. Quando a gente está falando ali na questão de infraestrutura, você tem o IaaS, que é o Infrastructure as a Service, que é, por exemplo, vamos pegar ali, por exemplo, um cloud conhecido, vamos pegar o GCP, que é relacionado ao Google, você vai pegar a Amazon, que é relacionado ali à AWS, né, o AWS Web Service, que é relacionado à Amazon, enfim. Você pega a Azure, que é totalmente relacionado à Microsoft. Mas não existe só elas, né? A gente está falando de três grandes empresas, mas a gente tem outras que... nacionais, inclusive, né? Você tem algumas outras, como por exemplo, DigitalOcean também, que faz ali um serviço desse. Você tem o Heroku, que era muito conhecido também, hoje ele está sendo ali... Agora é pago, ele é pago porque a Salesforce foi lá e abraçou ele, mas muita coisa eu já fiz ali, desenvolvi, publiquei e deixei rodando em cima do Heroku e funcionava muito bem. E assim, muita coisa free, tá, gente? Isso eu acho que é um ponto bem interessante. Então, o mais legal, cara, é que hoje você consegue construir uma aplicação, mesmo que enxuta, pequena, já idealizando o conceito de Cloud Native, né? Para você já desabstrair toda essa complexidade de ter uma infraestrutura, um servidor, algo para ser gerenciado, e você entrega isso na mão de um terceiro, ou seja, de um serviço. E aí, cara, você tem... coisa que tem que pagar só a continha ali, né, exato, porque é um serviço, né? Vamos pensar que é um serviço que eu estou pagando para poder deixar ali hospedado e as ferramentais. Mas você não vai ter manutenção com máquina, você não vai ficar se preocupando, né, com espaço físico. Exatamente. Eu acho que aí a outra coisa é o risco, né, de você perder isso, o ou pegar backup fogo, dessas informações, né? Então tem uma série de coisas. E uma vez que agora a gente está vivendo a era, né, dos dados, a transformação digital, tem que ter esse cuidado, né, em realmente armazenar e cuidar dos seus dados. Então, ir para uma solução em cloud é essencial para quem tem, né, esse cuidado. Assim, qual é a minha vivência com isso? Assim, a gente está passando por eras, né? Assim, a gente não pode dizer que a era desktop foi ruim, né? Ela atendeu para aquele cenário que a gente tinha. Agora a gente fala muito de Cloud Native porque hoje é o cenário que a gente tem, né? A nuvem não é uma coisa nova em específico. A nuvem existe há muitos anos, só que agora que se tornou mais um jargão e popular, devido a todo esse conceito que a gente vem falando de Amazon, de GCP, de computação em nuvem. Mas você já via isso lá atrás, em meados de 2006, você já tinha ali, por exemplo, alguns serviços já sendo provisionados dentro de nuvem, só que não na mesma capacidade computacional, nem na mesma, como posso dizer assim, na mesma maestria, né, experiência que hoje essas empresas têm. E outra, na facilidade também, né? Porque assim, hoje, conforme vai passando o tempo, os anos, o que antes era tipo assim, putz, cloud é algo muito caro, é algo muito enviesado ali no quesito de, por exemplo, ir para cloud é só para os grandes, é uma visão equivocada, porque assim, você pode começar minimamente pequeno, né, com uma solução bem enxuta, como eu falei para você, adicionar um serviço que é as a service, ou seja, eu pago só por aquilo que eu consumi, e dependendo do serviço que eu consuma,
e eu tenho ali ainda uma questão de que a gente chama de free tier, né? Então, o ou free seja, tier. você pega grandes clouds como a AWS, Google e Azure, por exemplo, você tem free tiers, né? Você tem camadas ali que você tem que usufruir daqueles recursos para poder atingir Para começar a esse pagar. camada, para começar a pagar, Porque né? antes é grátis. E aí, dependendo da solução, você está falando em volumetrias, às vezes, muito altas, assim, para um escopo pequeno. Então, você consegue ainda, por exemplo, na AWS, você tem aquele incentivo de, pô, eu passo o meu cartão lá, mas eu não pago por nada, eu fico lá 12 meses lá com todos os serviços da Amazon ali habilitado para poder trabalhar. Sim. E sem custo nenhum, né? Obviamente, tudo respeitando lá o free tier. Mas, cara, isso eu já consigo tirar muitas coisas do papel. Eu consigo criar uma POC, né? Que é uma prova de conceitos, para ver se isso funciona. Para falar com o cliente, já pronto. Eu consigo montar um pequeno sistema, como a gente está falando de barbearia, usando muito pouco e às vezes chegando até o ponto de não pagar nada, por enquanto, porque a gente está falando, de novo, trabalhar com uma arquitetura evolucionista, né? Então eu não tenho por que eu começar grande e eu não tenho que começar com robustez. Eu não tenho que pensar inicialmente também, quando a gente está falando em cenários muito pequenos, com um quesito de performance. Porque o meu escopo e o meu usuário... Segurança, talvez, também. O meu usuário, ele ainda está tentando se adaptar a isso. Vai ser uma solução nova. Você não está falando de grandes soluções que, por exemplo, uma ação dela gera um impacto assim, em milhões de usuários, né? Você está tentando ganhar tração. Por isso que eu falo que no final das contas se torna uma POC. Porque você está provando que aquela arquitetura, aquela solução, ela possa ser escalável e que você possa ter todo o controle. E olha que legal, né? Você colocando uma solução dentro de um cloud, você entendendo como é que você coloca isso, você consegue ter todo o painel e gerenciamento para saber se eu devo continuar pagando, se eu não devo continuar pagando e criar alertas, né? Para que eu saiba, por exemplo, putz, espera aí, tem algum recurso aqui que está consumindo mais? Será que eu deveria pagar por isso? Então, assim, você consegue ter todo o ferramental para você poder se controlar, se programar e, obviamente, deixar de ter esse conceito de que cloud eu vou abrir o bolso e vai ser uma torneira sem fim e vou Já deu para entender que a sua escolha é cloud, com certeza. Né? Eu também. Eu acho que em 2023, igual você falou, não dá para ser diferente. A gente tem tantas opções, seja essas aí americanas, de fora, né, que tem esses grandes painéis, ou até mesmo local, né? Tem algumas opções nacionais também. Mas aí, dando um pulinho, então, ainda na ideia da barbearia... quais as linguagens, né, que você escolheria hoje, Becker, para montar essa stack? Então, sendo aí uma ferramenta web, um sistema de agendamento, controle de agenda, tal. Então vamos lá. Seguindo, né? Então a gente já optou que a nossa infraestrutura vai ser uma infraestrutura cloud native. Então todo o desenho da solução e as linguagens vão estar trabalhando tudo com o conceito de web service, né? E obviamente vai ser voltado para a web e que a minha infraestrutura ela vai ser via serviço, tá bom? Isso a gente já tem todo o controle. Com relação a stack, cara, relação a stack eu sou muito agnóstico, cara. Eu sempre pensei que linguagem ela é um ferramental do desenvolvedor, tá? Eu quando era desenvolvedor, teve um tempo que eu tentei me enviesar, né? O que a gente fala, a gente tem as nossas grandes paixões quando a gente aprende uma linguagem, a gente idealiza e às vezes até endeusa ela, né? Fica ali abraçando ela como a melhor linguagem. Mas eu entendo que linguagem é ferramental. Então, ou seja, se é uma ferramental, ela serve para determinados escopos e situações. Então, assim, não dá para falar hoje que Java é a pior linguagem, não dá para falar que PHP também é a pior linguagem. Então, assim, você tem contextos e contextos, e eu acho que para cada um isso se enquadra e se encaixa bem. Então, assim, cada um tem a sua particularidade que faz muito bem, né? E eu acho que isso é muito legal, porque, assim, a gente não fica refém de uma única linguagem. Mas e se a gente só tivesse uma linguagem para poder trabalhar? Cara, é muito difícil de você ter inovação, soluções diferenciadas, disruptivas, porque você estaria sempre caindo em alguns trade-offs de algumas linguagens. Então, toda linguagem, ela tem o seu lado muito forte, né, os seus pontos muito fortes, e você tem o seu trade-off, que são os pontos negativos, né? Então, considerando tudo isso, cara... hoje, 2023, 2023, cloud, barbearia, solução pequena, enxuta, cara... comunidade forte, eu partiria para um JavaScript. Então respondeu. Não, mas sabe por que eu partiria para um JavaScript? Porque eu acho que a dúvida que a galera tem, qual é a primeira linguagem que eu começo? Por que eu falaria hoje com o JavaScript? Na minha época o JavaScript não fazia nada do que ele faz hoje. Faz café. O JavaScript naquela época ele servia só apenas para validar formulário, tá? Isso, ele era só um validação validador de formulário e no máximo que você conseguia fazer era alguns vírus ali, né? Alguns
spans ali que mexia com o seu browser, fazia ali a movimentação do mouse ali de uma forma desregulada, tentar forçar o desligamento da máquina, enfim, brincar com o seu browser, né? Hoje o JavaScript ele está presente tanto no back e no front. Então assim, por que eu falo do JavaScript? Porque o JavaScript ele tem conteúdo massivo, você tem grandes canais, grandes pessoas, grandes influencers da área de tech que só falam sobre JavaScript. Você tem várias qualificações e bootcamps gratuitas na internet, então você conseguiria ter um arsenal de informação muito grande, principalmente quando você fala de JavaScript, tipo, do lado do back você tem um Node ali como plataforma, né, que é a execução do JavaScript do lado do servidor, e do lado do front você tem esse arsenal grande que a gente tem hoje, que é o React, que vem com uma lib ali para poder trabalhar, o Angular, que é um framework, o Vue, que é outro framework, o Svelte, que é uma outra opção, só que é mais hipster aí, que não é tão conhecida. Enfim, você tem N formas de você encaixar isso. Mas, voltando de novo no cenário da barbearia, eu teria lá, na minha concepção, um front-end que poderia usufruir dessa capacidade, né, que a gente pode falar. Poderia ser um Angular, poderia ser um React, poderia ser um Vue. Acho que isso... Então, só para separar as camadas aí. Você faria a primeira camada, né? Apertei o botão aqui, onde o usuário está interagindo. A gente chama aqui da camada do front-end, do Vue. Você utilizaria um arsenal aí, você falou Angular. Eu poderia escolher entre alguns deles, né? Porque assim, hoje a gente tem toda essa comunidade, né? Angular, Vue, React, JS, é tudo embasado em cima de JavaScript. Isso. Claro, cada um tem a sua particularidade. E cada um tem uma comunidade muito grande. Então, assim, você tem opções de escolha. Aquele que você mais se identificar. Eu não vejo ali uma necessidade de escolher um ou outro. Então isso vai a gosto do freguês. Assim, Beleza, tem vários vamos sabores. optar pelo Angular porque ele realmente tem uma comunidade grande Sim. e tem componentes ótimos assim para. Porque o Angular, todos surgiram quase na mesma época, mas o Angular ali ele tem assim aquela ideia mais tradicionalista, né? De como você organiza o código, de como você implementa. Perfeito. Então vamos considerar que na camada do client você tem um Angular que no final das contas o que ele vai fazer, né? Eu acho que um ponto que é bem importante aí para os bros entender é que pensando numa solução Cloud Native, eu estou imaginando o seguinte, eu vou ter um front-end, esse front-end ele vai estar totalmente, como posso dizer, reagindo, né? Ou melhor, ele vai estar totalmente acoplado a um conjunto de chamadas para o back-end. Então, ou seja, eu já começo a pensar numa solução onde o meu front-end ele é totalmente dependente do meu back no quesito de eu vou trabalhar com uma single page application, ou seja, eu tenho uma aplicação no front-end, onde qual a ideia do single page application? Eu vou ter todos os meus componentes ali montando toda a minha interface gráfica, mas toda a minha responsabilidade de negócio, ela é desapartada, né? Ou seja, eu posso falar que ela é separada, né, na verdade, do front-end e eu entrego essa responsabilidade para o back. Durante muitos anos isso não existia. Quando a gente falava lá de PHP, lá na época de 2008, a regra de negócio estava junto com o HTML, junto com o PHP e tudo isso viraria uma coisa só. Então era tipo assim, o servidor, ele cuspia o HTML, renderizava a lógica e te entregava tudo pronto. Aí, para nesse ponto, acho que até para dar um exemplo mais prático para a galera. Quando a gente fala dessa divisão, é justamente eu ali, olhando pro front, quando a gente utiliza um recurso, por exemplo, calcular, ou no caso da barbearia, né, realizar agendamento, ou vamos supor que a gente queira fazer um cálculo. Antes, como que era feito? Você apertava calcular, o HTML com o JavaScript ali no próprio navegador no browser, ele faria o cálculo e retornava para você na tela o resultado do cálculo. Ou às vezes, no caso você colocou o JavaScript, mas quando você precisava ali às vezes de alguma coisa que envolvesse ali um servidor, você tinha o PHP misturado nesse caminho, fazendo toda essa regra de negócio ali dentro. E aí o que nós temos hoje, né, que realmente é uma versão mais correta, a gente encapsular a regra de negócio, esses cálculos que eu estou dizendo, pode ser qualquer outra regra de negócio. Exato. Então, quando você apertar ali calcular ou agendar, você faz uma requisição para o seu back-end e lá dentro, no seu back-end, você tem o seu cálculo. E aí ele retorna o resultado do cálculo para quem chamou e ele aparece. Exato. Para que numa camada externa só fique ali a chamada para o cálculo. É isso que você está falando? Exato. É que assim, hoje é um padrão assim que as aplicações vêm tomando como forma de se desenvolver, de se implementar, justamente para você ganhar simplicidade do lado do front, né? E quando eu falo simplicidade, não é, pessoal, não me entenda mal, é simplicidade de você abstrair algumas coisas que podem ser totalmente direcionadas para um serviço do back-end, porque hoje também você tem a questão de que o front-end ele não é uma coisa mais tão simplista, você tem
uma complexidade grande de front-end, que é a estilização, que é componentização, reuso. Então, assim, o front-end ele ficou muito mais, como posso dizer, robusto, né? Você consegue fazer muita coisa só no front-end, né? O que eu estou falando aqui é que tem muita coisa que o front-end ele pode te entregar apenas como front-end e não como um front-end barra back-end, entendeu? Então a ideia de fazer isso é justamente a gente ter uma segregação. E aí eu faria basicamente, né? Eu tenho uma SPA, né? Que me chamaria através de APIs, né? Obviamente, requisições que fariam para o meu back-end, para o meu servidor. E aí a gente começa a entrar no outro que é um conceito. Porque aí o Angular já não faz. O Angular para ali nos botões, no front e a requisição para o back-end. E quem faria essa comunicação para o back-end? Qual linguagem você utilizaria? Então, o Angular ele poderia ali usar, obviamente, a própria lib lá, você tem hoje N libs ali que fazem a comunicação, né, de requisição. Antigamente você tinha o Ajax, né, que vinha do jQuery. Do Angular você tem o Fetch, você tem... nem é do Angular, mas do próprio JavaScript. Você tem o Fetch, você tem outras libs ali do JavaScript que fazem essa requisição e montam essa requisição. O que eu tenho aqui na outra ponta, no final, é que o meu back-end ele começa a ser um pouco mais contextualizado, né? Então eu começo a quebrar ele um pouquinho em pequenos serviços ali e eu começo a expor isso em forma de APIs, né? Que é um outro ponto, em algum outro jargão que a gente vem falando muito aí desde 2010, que é eu deixo de ter um grande monolito dentro do back-end que faz tudo e começo a segregar ele um pouquinho. Isso também não é coisa nova, gente, porque isso aí já envolve outros padrões ali de arquitetura que já existe há muitos anos. Né? Que aí, se a gente trazer para um paralelo, né, para quem está aprendendo a linguagem de programação, é muito comum, né, quando você começa a escrever seus primeiros códigos, fazer aquele código linguiça, né? Macarrone. Aquele macarrão, macarrone, o monolito, o código linguiça que ele começa ali o ponteiro e ele vem fazendo tudo. E aí logo depois que você evolui mesmo como na programação, você começa a organizar melhor os pensamentos e o código, é a hora que você começa a envolver funções, classes. Então, se eu estou fazendo esse cálculo todas as vezes que eu faço essa requisição, isso aparece 5, 6, 7 vezes no meu código, então é melhor eu capsular isso numa função, fica esse trecho de código aqui, toda vez que eu preciso dele, eu chamo essa função e ela faz para mim. Então, esse paralelo que você falou, né, de do back-end você segregar os serviços, é muito disso, né? Se você reutiliza, você tem aqueles serviços, você encapsula ele para ser reutilizado. Exato, aí por isso que vai muito de solução para solução, Igor, porque assim, você tem N formas de arquitetar o seu back-end, mas eu acho que hoje a forma mais simplista para você começar a entender um pouco é você ter um back-end, um front-end mais simplificado, né, como a gente falou. Posso ter algumas regras de validação? Posso ter uma validação de CPF do lado do front-end, não tem problema. Isso é um utils ali que vai resolver para muita coisa. Que ele valida ali, por exemplo, máscara de CPF, CNPJ e até mesmo o cálculo de tamanho para saber se é válido. Validar se o CNPJ está cadastrado na sua base. Não, aí você envolve o servidor. E aí é a hora que a gente começa então a entender assim, putz, o que o meu servidor tem como objetivo? Eu tenho que entregar ali um conjunto de APIs, né, obviamente, ou endpoints, para poder entregar o valor, que é aquela ideia. Cliquei no botão, chamo o meu servidor devolve essa informação, obviamente, contextualizada. Então, a ideia de API também é um ponto bem interessante, porque é um padrão que a gente usa no back-end para poder segregar algumas coisas de negócio, porque fica muito difícil hoje, quando você está falando em plano 2023, com tantas funcionalidades e tantos artigos, tantas informações que a gente tem relacionados a grandes aplicações, enfim, você partir por um caminho ali muito, como posso dizer, com um escopo muito fechado, ou enfim, de uma forma muito monolítica. Mas eu quero deixar 2 pontos aqui. Eu defendo a API, eu defendo também o lado monolítico, eu defendo ali boa parte das coisas. Porque, como eu falei lá no começo da nossa discussão, não existe uma arquitetura bala de prata. Se um cara está montando uma barbearia, ele ainda não tem um sistema, e ele no final das contas ele só quer ter um CRUD, né? O que seria o CRUD? É você ter lá o create, o read, o update e o delete, que no final das contas é as 4 operações básicas que você vai fazer, gravar, consultar e assim por diante. Então, basicamente, qual que no final das contas a gente está olhando aqui? A gente está olhando para a barbearia ela tem essa demanda a gente já considerou que vai ter um front-end lá com Angular, você vai ter um back-end que pode ser também um Node. Você usaria o Node? Exatamente, porque vamos supor que eu recebi essa demanda e eu sou um cara de um time só, certo? E eu sou um cara que tem que fazer o back e o front. Lá atrás a gente era comum fazer tudo. Hoje em dia, como eu falei, o front ficou mais complexo. Então assim, hoje
você tem pessoas se especializando só no front justamente porque você tem uma grande complexidade. E o back sempre foi complexo, mas ele agora se tornou também complexo. Então, assim, antigamente o front ele não era tão levado... Acho que se tornou completo, né? É, não é nem complexo, que mas agora dá pra fazer mais coisas, né? exato, mas vamos voltar uns passos atrás. Como é que era antes do front-end? Você tinha grandes interfaces? Você pensava em experiência do usuário? Você tinha essas grandes interfaces diferentes e ali que atenda ali o usuário, que abraça ali e dê uma experiência para o usuário? Não. Então, assim, com isso você começa a ter uma complexidade de como você monta esse arsenal aqui. Então, antigamente, o que você tinha? O pessoal desenvolvia falando assim, ó, o back é a minha maior dificuldade, ou melhor, a minha maior complexidade de desenvolvimento. O front eu monto lá um HTML quadradão e te entrego a solução e tá ok. Hoje não, hoje você tem uma preocupação tão grande quanto. Então hoje você tem back-end e front-end no mesmo nível assim, de complexidade, né? E aí quando eu falo porque eu optaria pelo JavaScript, é porque assim, sou um cara que começou agora, peguei um projeto de uma barbearia. Essa barbearia tem um escopo muito fechado, é um escopo pequeno, eu usaria JavaScript no front, porque eu aproveitaria essa grande comunidade no front e esses frameworks que a gente tem. No back eu usaria o Node justamente porque é JavaScript, então, ou seja, se eu domino JavaScript no front, eu vou ter muita similaridade para trabalhar com o Node, e normalmente o Node ele já também está presente nos builds, né, e na estrutura de compor o front, e ainda assim, dependendo da solução, para ser sincero, eu colocaria o MongoDB, porque aí é trabalhar com DocumentDB. Aí você tá falando do banco, já chegou no Já banco. é o banco. Ah, meu Então, Deus. ou seja, eu fiz as 3 camadas de JavaScript, que é JavaScript no front, JavaScript no back e JavaScript no banco, porque a gente está falando de formato JSON, formato de documento e tal. Não, isso você matou, porque assim, o Node, ele fez, ele acho que foi um dos responsáveis por substituir o PHP, né? Então, muitas aplicações começaram a vir agora com o Node, justamente por ele ser esse facilitador, né? De se comunicar com o front-end e muito bem fazer a vez do back-end e se comunicar com o banco, né? Então, é o servidor de aplicação hoje, que a gente consegue rodar e fazer bastante coisa. Então, você escolheria o Node, já conectava com o banco, seria o Mongo, no caso. Seria o MongoDB, ou como a gente pode falar, porque Mongo é um tipo de solução, né? Vamos pegar ali que é uma é empresa. Um não relacional, né? A gente poderia falar um banco não relacional, que a gente fala, que é uma estrutura de banco em estrutura de documento, né? Que seria um JSON, seria um formato onde eu não teria que me preocupar, por exemplo, com o que a gente chama de dentro do banco de dados. A gente pode puxar, cara, tem tanto assunto aqui, mas vamos lá, vamos escopar. A gente evitaria a complexidade de ter que construir um MER, por exemplo, né, que é modelo de entidade de relacionamento, que aí é um banco relacional, e aí envolve mais tabelas, teria que pensar e tal. Chave estrangeira pra lá. Da forma que a gente está falando, eu tenho uma aplicação facilmente fazendo o CRUD, usando JavaScript no front, no back e no banco, e facilmente eu consigo fazer um mix dessas dessa solução tão forte que eu consigo dar uma manutenção mais rápida, eu consigo deixar ela bem enxuta, eu consigo deixar um desenvolvimento bem rápido e acelerado, e eu consigo já entregar valor para o cliente, que no final das contas eu acho que é o maior ponto aqui, né? Eu entrego a solução, consigo trabalhar de forma pequena, consigo com uma stack já resolver boa parte do meu problema, e a hora de colocar isso, por exemplo, numa nuvem, hoje eu tenho milhares de nuvens que o D0 dela pode ser a nuvem mais desconhecida, né? Vou pegar uma nuvem lá gratuita, não sei o que, todas elas já pelo menos tem uma esteira de Node ali para poder buildar sua aplicação e hospedar, entendeu? Então isso, ajuda muito. E aí, terminou isso, você pode colocar o selinho de full stack. Que é o que a galera tá dizendo isso, agora. Então, ou seja, por isso que nasceu muito, né, desse termo do full stack, porque com uma linguagem como JavaScript você já consegue fazer a ponta toda. Cara, pode ser até mais, né, porque assim, a ideia do full stack agora, ele é tão grande, porque assim, eu dei o exemplo de um front-end, né, ou seja, usando a web, eu dei o exemplo de um back-end usando JavaScript, e eu dei um banco usando JavaScript, mas ainda eu poderia, vamos supor, se eu queria desenvolver da barbearia também um aplicativo, eu teria o React Native ali como uma extensão para entregar o aplicativo, né? Então eu teria uma aplicação desktop, uma aplicação nativa escrita em JavaScript, um back-end em JavaScript e um banco em JavaScript. Ou seja, eu consigo fazer um 360, né, completo só usando a stack de JavaScript. Então acho que agora fica claro para os bros, né, e para a galera o porquê que a gente recomenda muitas vezes iniciar pelo JavaScript, né, justamente pelo poder que tem essa linguagem atualmente, né, gente, atualmente. Então essa daí é uma bacana, hein, Becker? Cara, e
E aí, o que acontece no final das contas? Não estou dizendo que o JavaScript ele é uma bala de prata para tudo, tá? Mas eu acho que ele abre muitas portas e eu acho que ele já faz isso, né, há muito tempo, né, com a inserção do Node, de como o mercado vem se comportando, de trazer pessoas que não tinham muita similaridade ou contextualização de desenvolvimento, de programação, porque ele tende a ser mais simplista, né? Eu consigo já ver valor rápido, cara, porque assim, quando você estava lá naquela época do PHP, naquela época, por exemplo, que imperava o Java, o ASP clássico, né, que são ali os... Porque assim, se a gente for pensar na tríade, você tinha um cara que era da Microsoft, ele desenvolvia as páginas em ASP clássico, né? Você tinha um cara que era do Java, ele montava lá as páginas usando, se não me engano, JPA, JSF, JPA, se não me engano, enfim. E aí você conseguia subir uma aplicação ali, web, usando Java. Só que era moroso e custoso, da mesma forma o ASP também. E quadrático, né? Não tinha design. E aí você tinha o cara ali, que eu posso falar que era o hipster, né, ali no meio do caminho, que era o cara do PHP, que ele não defendia necessariamente nem ir para uma Microsoft e nem ir para um Java. Então foi se criando uma comunidade muito forte de PHP. E aí, qual é o ponto, né, que eu quero dizer assim? Perceba que de tempos em tempos sempre surge uma linguagem que acaba ali ganhando muita popularidade por atender uma grande demanda, né? E evoluir necessariamente a boa parte dos sistemas. Eu começo a imaginar que assim, a gente está entrando numa onda a nível de JavaScript que muitos sistemas que estavam escritos em PHP tendem a ser convergidos para uma estrutura de Node, de JavaScript, justamente pela facilidade de encontrar mão de obra, manutenção, comunidade. Não estou dizendo que o PHP morre. O PHP nunca vai morrer porque, cara, você está falando de quase 90%, 80% da internet sendo escrito em PHP e tem muita solução muito boa em PHP, como a gente falou. Moodle, WordPress, Joomla, o próprio Magento, não sei se vocês já ouviram falar, Magento é o maior grande player, por exemplo, de e-commerce, e você tem a Nike usando ele, você tem a Magazine Luiza usando ele, então, ou seja, ali roda PHP. E... Sem contar que se a gente for falar em Face também, exato, é isso que eu ia falar. Sociais, eu ia falar, o Facebook ele ainda tem um pedaço de PHP lá. Então assim, o ponto é, de novo, linguagem é apenas um ferramental. Com certeza. A gente não pode, assim, nos dias de hoje a gente não pode considerar que eu vou idealizar ou melhor, eu vou amar apenas uma linguagem porque aquela é a minha favorita. Você pode ter a sua linguagem favorita, né? Se hoje eu fosse falar qual que é a minha linguagem favorita, eu já mexi com várias linguagens. Eu já mexi desde, por exemplo, linguagens que hoje são de dinossauro, por exemplo, Clipper, que é uma coisa assim totalmente em cima de DOS e tudo mais, a, por exemplo, PHP, a JavaScript, a VBNet, que era a forma como a gente automatizava algumas coisas ali dentro de Excel, usava ali o VBScript, VB6, VB8. Tive a oportunidade de mexer um pouco e eu gostei muito de trabalhar com C, que o C eu acho que é a forma mais pura de você conseguir ter um entendimento de linguagem, né? Não só de linguagem, mas de computação, cara. Quando você fala mais próximo, mais baixo nível. Se você fala de computação e você quer entender computação, acho que olhar para o C é a melhor forma de você ver como as coisas funcionam. E tem outras linguagens que são a base de C, né, cara? Quase todas elas têm a base de C. Por exemplo, só para dar um spoiler para vocês, o Node ele é apenas uma plataforma, mas a plataforma é toda escrita em C. Então, ou seja, o computador ele não sabe o que é JavaScript. Ele sabe que existe um interpretador ali, que é uma grande plataforma escrita em C ou C++, se eu não me engano, e ela faz uma interpretação de código JavaScript para código de máquina. Né? Então, assim, e o C está no meio. E o C é o grande propulsor disso. Quer ver um outro exemplo disso? Python. Você escreve Python, a máquina não entende Python. Você tem uma grande ferramental aqui embaixo, que é um grande interpretador, que pega o seu código em Python e converte em máquina. E aí você tem, por exemplo, no Python você tem essa grande máquina, né, sendo construída em cima de que a gente chama de CPython. Também tem essa máquina sendo escrita em Java, que é o Jython, e assim por diante. É que é um compilador bem azeitado, né, cara? Assim, o C, ele... No caso de linguagens como Node, Python, elas são linguagens interpretadas justamente por isso. Elas são interpretadas, elas são interpretadas. Mas por que elas são interpretadas? Porque elas não conseguem falar baixo nível, como você falou do C, ou do C++, tá? Então, ou seja, você tem essa barreira, tipo assim, a linguagem ela não foi feita e desenvolvida para se comunicar diretamente com a máquina, né? Existe uma pirâmide que você mostra que quanto mais próximo da máquina, mais baixo nível você tá, e quanto mais próximo do usuário, que é o ponto, é a ponta da pirâmide, né? Mais abstração você tem. Então, quando você pega, por exemplo, Node, Python, e vamos pegar essas linguagens um pouco mais novas, como o Ruby, nem é tão nova assim, de 95, mas vamos pegar Python, Ruby,
Node, essas linguagens elas estão ali na cadeia dessa pirâmide, que a gente pode dizer, que ela está entre a parte intermediária quase para o topo, né? Porque são linguagens Tá que estão longe do interpretadas. bit, né? Ela está muito abstraída, né? E aí quando você começa a base de pirâmides, aí você começa a entrar em linguagens um pouco mais complexas e robustas. Então você fala de C, você fala de Java, porque são linguagens que você tem compilação, né? Você pega outras linguagens como o Rust, que está vindo bem forte também para poder tentar substituir o C, e ele vem com essa ideia de compilar também. Então, isso ajuda bastante a você entender que para cada... Não chega a ser um assembly, que também é mais baixo porque aí nível você desce ainda. mais ainda, exato. Então, se você for pegar e montando essa pirâmide, você vai ver que quanto mais a base da pirâmide, mais próximo de linguagem de máquina ou linguagem binária da máquina você tá, né? Que aí é onde você envolve assembly, envolve ali Isso... alguns caras ali que já existiram também, como Fortran e outras linguagens que faziam muito esse intermediário ali para chegar próximo do assembly. Mas a ideia que eu quero dizer aqui para você, de novo, ferramental. Se eu vou trabalhar com alguma coisa voltada para a web, bem provável que eu vou estar usando esse meio dessa pirâmide, que são linguagens de mais alta abstração. Então, Python, eu vou estar usando Node. Posso estar usando um Java ali? Posso. Posso estar usando ali, por exemplo, um C Sharp? Posso, sem problema nenhum. Eu só estou dizendo que é o seguinte, tende a ser uma curva de aprendizado muito mais fácil em linguagens interpretadas, porque eu não dependo de todo esse arsenal de compilação que é onde entra a complexidade, né? A questão de gestão, por exemplo. Você não faz, por exemplo, gestão de memória dentro da linguagem do Node. Você não faz gestão de memória na linguagem do Python. Você pode até mexer com alguns parâmetros para poder mexer com essa parte que a gente chama de garbage collector. Mas normalmente quem faz isso, ele é autogerenciável. Por quê? Porque já existe toda uma abstração que te resolve isso. É só para deixar claro, o garbage collector, né? Para explicar para a galera. Então, você foi lá, declarei uma variável no meio do caminho, populei ela e não usei mais e deixei. Ela simplesmente você acabou de pegar um pedaço da sua memória, ou seja, você tem um ponteiro. Computador ali batendo os bits, piscando. Exato. Você tem um endereço de memória em hexadecimal que falou assim, dentro dessa posição da sua memória existe um valor binário. E aí esse valor binário, ou esse valor vai estar sendo convertido ali de binário, byte, bit e assim por diante. Que aí é a tipagem daquele dado para poder saber qual é o tamanho. No final das contas, a memória é um grande vetorzão, ou seja, um grande array que a gente vem falando, né? Que você tem várias posições e cada posição vai ter vai ter um ponteiro ali que vai indicar para ele. Então, no final das contas, por isso que eu falo, quando você quer descer um pouco mais o nível, né, de entendimento computacional, cara, aconselho muito. Vai para C, vai para Java, vai entender compilador. Mas aí, então, eu deixei a variável ali, o que acontece? Então, tá populado... Isso na minha memória e o garbage collector. Então, o que acontece no final, quando você tem essas linguagens que gerenciam todo esse escopo de memória, é que, tecnicamente, o que a gente está fazendo é pegando esse ponteiro da memória e em algum momento que o programa roda, ele tem um escopo de início, processamento e fim, certo? Sim. Quando termina a execução de um programa ou de uma instrução, o computador ele tem o cara que trabalha com o garbage collector, ele sabe que aquelas variáveis que foram declaradas naquela instrução, elas não estão mais em execução, porque acabou a execução daquela estrutura. Alguém tem que limpar. Então, ou seja, a ideia do garbage collector é, declarei 3, 4 variáveis, elas foram executadas dentro de um escopo de um cálculo, terminei de processar o cálculo e devolvi o resultado. Eu tenho que ficar ainda mantendo, as 4 variáveis? Não, então vem o garbage collector e faz essa E as linguagens tem muitas que fazem automático, né? Eu lembro que o Java, né, quando eu programava no Java, ele fazia isso... Ele faz, mas você consegue... Qual é a vantagem do Java? É que o Java você consegue trabalhar com algumas abstrações, mas você consegue descer um nível. Você consegue falar de thread, você consegue falar de garbage collector, você consegue mexer lá no garbage collector e mudar, né, toda essa percepção de como ele faz isso, né? Agora, quando você chega numa linguagem de alto nível, como Node ou Python, entre outras, até eu coloco ali na ponto PHP, você não tem essa necessidade porque tudo é muito automático. Eu declarei a variável, eu não sei o que aconteceu, já foi, já acabou. E é isso que eu quero dizer, né? A gente deu toda essa volta aqui, essa explicação que possa ser um pouco mais tecniquez para vocês, mas é mais para dizer o seguinte: quando você tem linguagens de alto nível e de alta abstração, você tem uma inclusão maior, né, de pessoas que estão entrando na área de tecnologia terem uma similaridade maior e um entendimento maior, porque você consegue ver o resultado do que está acontecendo. Ou seja, para você que está começando aí com React, Angular, 100% abstraído já, tudo autogerenciável,
realmente, né, é outra era, né? Para quem programava em Java, em C principalmente, né? Que tinha que lidar com tudo isso. Era mais complexo e hoje está muito mais simples. Está mais simples pela evolução das tecnologias, das linguagens e pelo acervo de informações que a gente tem, né? Então, hoje está muito mais acessível se tornar um programador e construir sua própria solução. Cara, então, bacana, acho que deu para explanar bastante assim, a arquitetura, né, da barbearia. E aí um outro tema interessante que envolveria aí também é a questão da segurança. Como que a gente poderia assegurar esse sistema da barbearia? Vamos lá. Subi, compilei ali o meu Node, o meu Mongo está se comunicando com o Node, as APIs se comunicando com o Angular lá no front-end e o trem está de pé. Fui e fiz o deploy disso pro meu cloud, Tá né? bom. Vamos supor que você escolheu o AWS. Você hospedou ele lá e aí você começa a se comunicar com o mundo, né? Para todo mundo poder fazer agendamentos nessa barbearia. Como que a gente poderia se preocupar com a questão da segurança? Uma das coisas que, de novo, eu volto de novo definir o cloud nesse quesito, é porque quando a gente fala no ambiente on-premise, todo esse quesito de segurança vai muito do cara que está montando a infraestrutura e desenvolvendo. Não estou dizendo que o cara que está desenvolvendo no cloud, ele está totalmente abstraído de ter que se preocupar com isso, tá? Mas eu tenho alguns aceleradores, eu tenho algumas garantias dentro do cloud que me permite ter uma facilidade com essa questão de segurança, né? Então, algumas blindagens, alguns ferramentais que me auxiliam, por exemplo, a blindar minha aplicação. Mas o, o quesito de segurança, Igor, eu não posso dizer que assim, só o ferramental ajuda, né? A segurança ela parte desde o cara que está desenvolvendo a aplicação ter o contexto de como você desenvolve uma aplicação segura. Eu acho que isso vai muito do entendimento, né, e da maturidade do desenvolvedor. Então, assim, quando você está falando de aplicações de escopos menores, a vantagem é essa. Como é uma aplicação que não tem tanta visibilidade, pode ser que naquele primeiro momento, a primeira entrega, o primeiro desenvolvimento, a segurança não tenha sido tão evidenciada assim, e talvez não seja tão Também assim. nem precisa ser Não, um assunto que a ser discutido logo no começo. porque talvez a maturidade não seja o suficiente e a própria aplicação talvez ela não tenha ali uma visibilidade tão grande como da gente fala de escopos muito maiores, tá? Então, conforme a sua aplicação ela vai crescendo e vai escalando e vai ganhando proporções, você tem que começar a se preocupar cada vez mais de segurança, porque é tudo aquela ideia, tudo que é visto é lembrado no final das contas. Então, se eu começo a ter uma visibilidade maior, tende a ter a possibilidade de invasão, De ataques e tudo mais. E aí, esse é um ponto. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com segurança desde o D0. Se você puder, ótimo. Mas tá? qual que seria a recomendação pro D0? Cara, por D0, o que eu já colocaria, né? Se a gente está trabalhando com cloud, a gente poderia colocar um API Gateway, né? Que é uma solução do próprio cloud para poder expor isso às suas APIs de uma forma um pouco mais segura. Colocar ali, por exemplo, se você tiver um apetite, colocar uma base ali que é um serviço de WAF, né? Que é, ou seja, uma vez que eu vou passar para a minha aplicação, né? Antes de entrar na minha aplicação, eu vou ter toda uma camada de segurança que vai validar se a origem, né, daquela requisição realmente pertence ao meu front-end, né? Isso é um ponto importante. Isso. Então você tem algumas validações que você não pode deixar com qualquer requisição ela aceite ser chamado o seu back-end. Você tem que ter certeza que o origin, que o ID daquela aplicação ela esteja ali cadastrada, vinculada, e o back-end fala, beleza, você. Você tem as questões de trabalhar com criptografia, HTTPS, trabalhar com a camada de HTTPS sempre, obviamente, para trabalhar com a camada ali de SSL, de Isso segurança. é mais fácil estando no cloud, né, cara? Sim, é mais fácil porque em alguns pontos ele te obriga a você já seguir por alguns padrões, tá? Quando você está provisionando as coisas. Mas se você também não se preocupar com isso no D0, você pode sim tomar uma invasão, você pode sim tomar algum problema, e aí isso pode ser desde uma invasão partindo ali de um SQL injection, né, por alguma falha de sua implementação ali em alguma parte do código da aplicação, ou até mesmo alguma falha que você deixou passar ali no quesito de, putz, não verifiquei, não cliquei um proxy. Então, assim, você tem vários ferramentais. Então, eu falei de API Gateway, né, para poder expor sua API de forma isolada. Eu falei, por exemplo, de você ter um proxy reverso ali para você poder, antes de chegar na sua solução, você ter ali um balanceador, você ter também um AF ali para poder, antes de entrar qualquer requisição para dentro do seu core do back-end, ter certeza que aquela requisição é segura ou não, senão eu declino aquela requisição e aquela requisição nunca chega para o back-end. Então são alguns fatores ali que são um beabá que a gente pode usar. Mas eu aconselho, cara, quando você começa a falar de segurança, você usar o ASP.
Porque o ASP é a maior comunidade que a gente tem de segurança e tem uma página no ASP, depois eu mando para você, onde eu consigo ter uma apostila, uma cartilha de como eu trabalho com essa parte de segurança, né? Desde o beabá, que é a coisa mais simplista, até grandes aplicações, a gente tem que se preocupar com muita coisa. Vamos contribuir com esse link. E ainda mais, se a gente É o ASP. desenhar essa arquitetura que a gente acabou de falar aqui, porque eu acho que falando assim, não sei se fica tão claro para a galera, mas num desenho mesmo, né, sistêmico, onde tem a camada da web, onde que a gente utiliza o Angular, como seria a comunicação com o back-end, o banco de dados, a camada de segurança e tudo mais, para a gente ter essa visão, que eu vou incluir no e-book que eu estou preparando para os bros, que vai ficar show de bola. A gente está trabalhando, vai ficar sensacional aí, desde do zero, né, de lógica de programação, a exploração de algumas linguagens e a aplicação disso a negócios, né? É como você construir realmente soluções através da tecnologia. Então esse aí eu vou incluir, hein? Pode incluir. Eu vou incluir essa arquitetura aí. Pode incluir. Pessoal, cobra do Becker, tá? Quando vocês baixarem o e-book, essa arquitetura aí que vai instalar o desenho que ele vai desenhar pra gente aqui. Mas lembrando, nenhuma arquitetura é bala de prata. A arquitetura do podcast. Não é a bala de prata, exatamente. Cara, bacana, muito bom. Um lance que, pra fechar, assim, esse projetão, né, que já nasceu um projeto aqui da barbearia, né, a gente vai até dar o nome da barbearia agora. Pra fechar esse projetão, quando a gente fala agora de desenvolvimento e deploy, esse é outro lance que evoluiu muito, né, antes, vamos lá, você abria o seu computador, pegava o bloco de notas, escrevia ali o seu código, o seu HTML que seja, fechava e já começava a rodar no navegador ou compilar em alguma linguagem e seguia. Hoje em dia, quando a gente fala de sair codando para um sistema, tem uma série de recursos. Um deles é o GitHub, né? As linguagens Git para a gente armazenar e versionar código. Só que elas é muito mais do que isso hoje, né? A gente poder trabalhar em uma comunidade de desenvolvedores em construção de um sistema. O que eu considero aqui é que a galera que está entrando agora na área de tecnologia, ela tem uma facilidade muito grande, né? Porque da mesma forma que a gente tem tanto conteúdo espalhado pela internet que você consegue estudar e consegue ter um beabá das coisas, né? um step by step de qualquer coisa, e isso te ajuda no dia a dia como desenvolvedor, você também teve um amadurecimento e uma evolução muito grande na forma como a gente começa a construir aplicações e todo o meu time de engenharia se organiza, né? A questão mesmo do Git, né? O Git não é uma coisa tão antiga, mas também não é uma coisa tão velha, né? Você tinha outros sistemas de versionamento de código que os desenvolvedores já utilizavam, mas com o uso do Git, você conseguiu garantir ali pelo menos mais integridade e trabalhos ali simultâneos em partes diferentes do seu código. Então você pode ter uma equipe inteira ali comitando, dividindo, e você tem padrões dentro do Git, né, como usar um processo de Git Flow, usar aí formas de você conseguir organizar seu time, para que no final das contas todo mundo está trabalhando de forma colaborativa e você tem ali um resultado final que é a entrega daquele código, daquela implementação. E isso, cara, isso ajuda muito e facilita a vida do desenvolvedor até naquele quesito de, putz, comitê, eu tenho segurança que se meu computador queimar ou quebrar ou ter alguma coisa, meu time tem a última versão do meu código, né? Então, porque, assim, tudo custa, né, cara? Assim, o seu serviço em escrever o código custa para a empresa, a sua hora, o seu trabalho ali. E se quando você perde aquilo ali, o valor é inestimável, né? E um ponto bem importante quando você fala desse custo é que normalmente quando você entra em grandes organizações, quando você está codando e você versiona o seu código, você não versiona no seu repositório pessoal, né? Tudo que é desenvolvido dentro de uma organização é de intelecto da organização. Então, assim, a organização, ela te cede um repositório de código, tipo um GitHub, armazenar, né? e ter cuidado. E aí, tecnicamente, você não é mais dono daquilo que você está escrevendo, né? Tecnicamente, você está contribuindo, né, escrevendo aquele código, mas quem gerencia, né, esse grande repositório é a própria empresa, né? O ponto de que se amanhã ou depois você não está mais dentro do meu time, ou se você vai para um outro time, eu consigo facilmente isolar, né, as pessoas que estão trabalhando. Que é muito comum, né, cara? Até por uma questão de rotação, tipo, hoje eu estou trabalhando numa frente, depois eu estou em outra frente, e eu consigo ter uma governança muito grande de código em cima disso. E o mais legal é que com o Git você consegue até mesmo para um cara que não tem ali tanta a ideia de tech, ele ter pelo menos a ideia de que, putz, eu tenho posse daquilo que está sendo desenvolvido, que por muitos anos isso não foi uma realidade, não era tão assim acessível. Por exemplo, um desenvolvedor ia lá, desenvolvia na máquina dele e de repente estava ali aplicado aquela resolução. Com a ideia do GitHub, né, e dos times trabalhando dessa forma, você tem uma transparência muito grande, né, dos times colaborando, e você vê
realmente aquele código, tangibilizar, né, aquele esforço que no final das contas é um esforço intelectual, né, de você programar, sendo ali construído e armazenado dentro do seu GitHub. Mas seguindo para a ideia de esteiras e coisas do tipo, aí eu volto para aquele ponto que eu tinha falado anteriormente. A área de tech é muito grande. Então, assim, a gente já passou por área de arquitetura, que necessariamente uma área de arquitetura ela não desenvolve, né, ela está mais ali para orientar. A gente falou de uma arquitetura voltada para software que tende a coordenar mais essa parte de stacks. A gente falou muito do trabalho ali de um desenvolvedor ou de um engenheiro, né, que é justamente poder pegar isso, implementar e tangibilizar isso através de uma entrega, usando o GitHub e codando, né, explicitamente, né, o código. E aí a gente vem falando de outras coisas, que é como é que eu coloco isso tudo dentro de um grande pacote e entrego isso em produção e assim por diante, que é onde você fala de infraestrutura, né? Antigamente você tinha o quê? Você tinha dois grandes times, né? Vamos falar time azul, time vermelho, né? Por muito tempo você tinha a infraestrutura jogando de uma frente e o desenvolvimento, né, a programação de outro. E na hora quando a gente precisava, né, a infraestrutura estava sempre olhando para a parte dos ambientes e o desenvolvedor estava sempre olhando muito para a parte do código. Só que concorda comigo que em algum momento isso tem que se convergir? Porque assim, o meu código ele tem que estar inserido dentro da sua infraestrutura. E ela tem que suportar. E aí o que acontecia, né? Você não tinha ali um processo ágil de fazer isso. Então, você tinha o desenvolvedor desenvolvendo e entregando o código, e aí você tinha uma outra pessoa pegando o seu código e implementando na infraestrutura que ela tinha orquestrado. Qual que era o problema disso? Você tinha, já tinha o processo de GMUDs sendo abertas, né? Que é gestão de mudança, né? Obviamente, que é um processo muito comum dentro das empresas. Mas você tinha nem muita... tão comum, viu? Olha que normalmente quando você tem o nível mínimo de deploy de governança, você tem que ter um processo de GMUD. Experiência própria, assim, do que a gente vivencia em grandes organizações. Ainda há uma carência, há uma desinformação, não só do GMUD, de gerenciar as mudanças, tá? Mas do próprio Git. Sim, de você claro. armazenar os seus repositórios. A gente fala assim, mas é muito comum para as novas empresas que estão nascendo, já nascem com essa veia tecnológica, usando Git, usando Cloud e tal. Mas se você pega realmente a maior parte das empresas que sustenta aqui mesmo o país e fazem o uso de tecnologias, muitas vezes elas são agnósticas a mudanças. Já tem uma sala gelada, lembra da sala gelada? Já tem uma sala gelada com os meus servidores aqui. Levar isso para um cloud, são informações minhas e tal, tem risco. E se eu ficar sem internet? Os meus códigos. Então tem uma série de questões que ainda precisa ser vencida, cara, pra gente realmente... O que eu posso dizer é que, assim, novamente, colocando o cloud no meio, com o uso de cloud, com o uso desse ferramental sendo cada vez mais aprimorado e implementado, e obviamente com uma experiência muito mais vasta, né? E agora a gente começa a forçar esses dois caras, né? Você tinha a pessoa de infraestrutura que só olhava para infra, você tinha um desenvolvedor que só olhava para o código. Você já não tem mais um perfil desse hoje dentro de grandes organizações. Você tem um papel muito maior que isso. Então, ou seja, você tem agora a infra olhando para muita coisa, mexendo em coisa de código, que aí a gente começa a falar dos nossos amigos ali de DevOps, SRE, que é aquele cara que dá aquela perna, né? Ele sai de uma infraestrutura que é aquela ideia de eu só cuido do servidor e aí eu começo a cuidar... Redes, memória, processador. Eu começo a cuidar da sua aplicação, então eu começo a olhar para a esteira da sua aplicação e a sustentação da sua aplicação, então eu começo a olhar e entender os códigos que estão sendo executados, eu começo a entender um pouco mais todo esse fluxo quando a gente começa a falar de DevOps, que foi uma forma de apaziguar no final das contas, que é tipo assim, o meu código funciona na minha máquina, mas aqui na minha infra não funciona, isso era a clássica. Aí quando você pega basicamente todo o contexto de DevOps, de você tentar construir uma entrega contínua, uma entrega de valor, de você trabalhar com metodologia ágil, pode ver que uma coisa está ligada com a outra. Uma forma de você entregar pequenos pacotes e conseguir deployar isso dentro de infraestruturas complexas, cara, você conseguiu ganhar uma praticidade muito grande. Porque assim, cara, eu já vivi na experiência que antigamente, cara, GMUD, quando a gente aplicava lá em 2012, 2013, ainda já é um tempo mais novo, já existia já esse conceito, mas não era tão disseminado. Cara, era um parto, cara. Era aquela ideia de que toda vez que havia uma GMUD, a gente tinha a tendência de ter uma tolerância à falha e ter que fazer rollback. E aí, quando você fazia isso, você já se programava que de sexta-feira você ia começar 10 horas da noite e você vai terminar na madrugada para não impactar, dependendo da aplicação, a operação, e você ainda não ter a certeza de que quando chegar às 3 horas da noite, 3 horas da madrugada, você tem aquele sistema assim, literalmente operando com a nova versão de código.
E aí você começa a ter cara de infra, desenvolvedor, e as coisas não se funcionam, porque eu desenvolvi olhando para um escopo local, o cara da infra espera um outro escopo, e aí como é Aí que já você viu, né? conversa? E aí, isso que envolve. Por isso que eu quero dizer uma coisa. Nesse quesito, por isso que quando você fala de DevOps, você começa a falar de esteira, agora o dev, para ele ser mais completo, ele não tem que só entender sobre o código dele. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, por muitos anos a ideia era tipo assim, eu sento aqui, programa e acabou. Como é que isso funciona, como isso vai parar no ambiente de produção, não é problema meu. Meu problema aqui é codar e resolver todo o meu script aqui. Mudou, né? Isso já não... E é da mesma forma que o cara de infra, antes ele só olhava, não, essa aqui é a minha infra, ela tá de pé, se o código não funcionar, problema do desenvolvedor. Então agora você começa a ver dois times abrindo espaço para algumas outras áreas, que é como, por exemplo, DevOps, E aí nasce até novos SRE. cargos, né, cara? Você não tinha funções que não Exatamente. existia DevOps, agora eu sou um DevOps. Exato, e assim, e aí você começa a ter tanta segregação, porque você entende que isso aqui é importante, que é o cara que está no meio, cara. Hoje você tem um desenvolvedor, o desenvolvedor ele tem que começar a entender soluções de como eu vou pegar o meu código e vou entregar ele de forma contínua. Como é que eu consigo quebrar o meu código em pequenos pacotes e consigo fazer mini deploys durante o dia sem gerar impacto? Do que eu esperar tipo um mês inteiro, uma release inteira, para fazer um grande deploy monolítico que trocentas linhas de commits de código e ter certeza que nada vai quebrar, né? Ou ter que dar um rollback depois do mês. Exatamente. Então, muitas... cara, essa ideia de DevOps foi uma forma de você conseguir apaziguar esses dois times e você começar a ter pessoas ali no meio e qualificar pessoas justamente para especializar esse ponto. Então você tem a carreira de DevOps nesse meio, você tem o SRE cuidando ali do ambiente, você tem ali o desenvolvedor olhando para outras ferramentas que não é só apenas o código. Então eu começo a olhar para o GitHub, eu começo a olhar, por exemplo, para esteiras de CI/CD, né, com Continuous Integration ou Continuous Deployment, que são as duas formas que você faz para colocar isso dentro de um pacotinho e levar isso para dentro do seu ambiente, seja ele de homologação, seja ele de desenvolvimento, seja ele de produção. Você começa a ter pessoas ali do lado de desenvolvimento que se preocupam na entrega end-to-end. Da mesma forma, você tem o cara de infraestrutura, que ele está ali fazendo o apoio, mas ele tem toda a autonomia e o entendimento do que está sendo ali orquestrado, comitado. Então você começa a ter uma junção entre esses dois times, justamente para acabar com essa barreira que antes tinha. Tipo, abrir o Gmood, era rollback, era um time não conseguindo se conversar com o outro, era tipo assim, o programador desenvolvendo e o cara de infra tentando implementar o que o desenvolvedor implementou, e aí isso gerava muita confusão, entendeu? Bacana, cara. Show de bola. Acho que deu para explorar bastante aí de uma arquitetura robusta, né? De uma organização. E passar para os bros. E aí, bro? Tá curtindo? O que você achou, né, desse papo até aqui? De tudo que a gente explorou, desde ali de um arquiteto que promove a solução mesmo, né, para o negócio, desenha, a construção do front, as linguagens que o Becker escolheria. Eu tô curtindo. Eu acho que traz uma visão bem completa, né, para quem está iniciando. Um ponto que eu queria deixar para eles, na verdade, o Igor, é o seguinte, né? Quando a gente está falando de arquitetura, né, a gente tem que entender que o arquiteto, normalmente um arquiteto, tanto de solução, um arquiteto de software, ele passou pelas mesmas dores, né? Ele passou desde aquele dev juninho, né? Aquele dev que começou a aprender a programar e declarar variável, ao ponto de passar pelo pleno, pelo sênior, passar por todas as e poder prover soluções. E poder prover soluções. Então, normalmente, na minha concepção, assim, um arquiteto que se preze, né, na parte de soluções, na parte de arquitetura de software mesmo, né? Eu nem falo muito de negócio, porque você pode ter arquitetos de negócio que necessariamente nunca programaram, mas conhece os produtos da empresa. Exatamente. Cara. Como também eu posso ter um arquiteto enterprise que ele nunca programou, mas ele entende muito sobre o fluxo macro de toda a operação. Mas agora um arquiteto de solução e um arquiteto de software, que às vezes esse cara pode ser o mesmo, ou ele pode dividir o chapéu, pode ser diferente. E eu acho que, na maioria das vezes, ele vai vir de uma área técnica, né? Ele vai vir de uma engenharia. Então, se a gente fosse olhar, o cara começou como desenvolvedor, aí ele começou a fazer os seus primeiros códigos, aí o cara que é desenvolvedor, né? E isso é um ponto que eu queria trazer para você, porque tem muita gente que fala que é desenvolvedor, mas você tem o cara que é engenheiro, aí você tem o cara que é o arquiteto. Qual que é a diferença? Existe diferença entre, tipo, desenvolvedor e engenheiro, por exemplo? Na minha concepção, existe. Que é assim, uma linha bem tênue, né? O cara que está desenvolvendo, ele está olhando muito para a aplicação de regras em cima de código. Então, ou seja, eu olho para uma regra que você me pediu, eu vou lá e implemento. Transcrevo certo? isso em código. Transcrevo isso em código. Mas quando você fala que o cara é um engenheiro,
ele é um cara que tem um a mais. Ele deixa de olhar só apenas para transcrever regras de negócio em código e ele começa a pensar em outras coisas. Então, grandes problemas, né? Complexidades, ele começa a criar coisas, porque o dev normalmente ele não cria, ele mais implementa Resolve e ali. resolve a solução. Agora o engenheiro ele vai se esbarrar em algumas complexidades que ele vai ter que construir, né? Ele vai ter que entender os pormenores, ele vai ter que entender às vezes, por exemplo, como a gente estava comentando aqui, um garbage collector para resolver um grande problema computacional. Ele tem que ter um enxoval muito mais robusto, muito mais entendimento computacional. Então, o que eu acho que é complicado hoje no mercado, que assim, isso é um ponto até pros bros, quem tá começando, cara, não sinta vergonha de falar, cara, eu sou apenas um dev júnior, um dev pleno, um dev sênior. Mas não se sinta, tipo, num compromisso de colocar que você, às vezes, é um engenheiro. Porque isso, dependendo da situação, quando se coloca na mesa, você tem uma discrepância a nível, tipo, de experiência, né? A nível de você falar, putz, esse cara domina a estrutura computacional. Que acaba sendo mais frustrante ainda. Exato. Porque, às vezes, você fala, putz, eu sou um... Faz sentido, assim, na minha concepção não faz sentido. Mas, pra mim, não existe software engineer júnior. Cara, não faz sentido, né? Faz sentido? Você já viu isso? Você já viu isso? Já viu no LinkedIn? Já viu Software Engineer Júnior? Cara, já vi. Eu sou já engenheiro vi. de software júnior. Cara, não faz sentido, né? O que faz sentido é que quando você está entrando dentro de um software engineer, você vai ter um software engineer pleno e sênior, que ali você até é entendível. O cara tá É que as empresas têm criado seus próprios cargos. É que virou um jargão, né? E o pessoal acabou considerando isso como uma métrica para poder qualificar tipos de cargo, né? Tipo, eu tenho um time de engenharia. Mas aí, entendam assim, o cara que desenvolve, ele implementa regras de negócio, o cara que é da engenharia, ele tem que entender problemas computacionais muito mais complexos e entender muito sobre questão de memória. Isso torna ele um engenheiro de software com mais bagagem e mais visibilidade. E aí vamos lá, então o cara é dev, o cara sai de dev, o cara consegue ter uma experiência tão grande que ele consegue galgar ali o passo da engenharia de software. O cara que sai da engenharia de software como um engenheiro de sênior, e aí ele pode escolher se ele pode ir para uma carreira Y, né? Tipo, por exemplo, eu posso ir para uma área mais de coordenação, que eu quero me abstrair um pouco do código, mas eu quero gerenciar equipes e times, né? E outra, né? Você tem ali ainda dentro da engenharia, normalmente o engenheiro, quando ele chega num cargo ali um pouco mais alto, você tem o que a gente chamaria, na verdade, isso na minha concepção, seria o tech lead, né? Que é a referência técnica em cima da engenharia daquele time, né? Ele é o cara que vai ser sempre assim, quando nenhum dos sêniores, ou nenhum dos plenos, ou nenhum dos times conseguir ajudar, ele tem que ter o embasamento correto e direcionar o time. Ali. Exato. Só que isso também é muito relativo, Igor, porque assim, você tem a posição tech lead como uma posição que às vezes necessariamente ela não está totalmente vinculada à experiência, né? Mas para mim, um cara no mercado considerado como tech lead, ele deveria ter toda essa bagagem, toda essa experiência já percorrida para poder orientar o time. E aí, beleza, saímos do tech lead, saímos da engenharia. O que esse cara pode ser? Ele pode ser um coordenador ou ele pode ir para uma caminhada mais técnica, ele pode virar um especialista, né? Essa parada que você está falando é importante, porque quando a gente começa a estudar ali tecnologia, programação, muitas vezes a pessoa acaba se deparando com código e fala assim, não sei se isso aqui é pra mim. Eu vi muitas pessoas na faculdade mesmo, comigo, que chegou um dado momento e falou, meu forte não é programar, eu não sou o cara dos códigos. Então, quer dizer que a área de tecnologia não é pra você? Não, muito pelo contrário. E aí vem esse lance que você falou da carreira Y, né? Então hoje você tem a possibilidade de ou você ir para uma área mais de gestão, coordenação, analista, né, e que tem muito valor, dá para crescer na cadeia, ou você vai para essa outra camada que é especialista, engenheiro, aquele cara resolvedor de problemas bem conceituado dentro da organização. Exato. E aí, se você for pegar agora o papel do arquiteto, cara, o papel do arquiteto vai pegando um arquiteto de software, um arquiteto de solução, na minha concepção, ele saiu lá de trás como um dev júnior, passou por todo esse caminho, e ele escolheu falar, cara, agora eu vou começar a ter um pezinho a nível de arquitetura, porque eu quero construir grandes soluções e tudo mais. Ele começa a querer estar mais próximo da visão geral, da visão do todo, né? E aí porque você não fica naquele micro, né? Só no front, só no back, só no... ele é aquele cara que, tipo assim, cara, eu me vejo no contexto como um todo e eu consigo contribuir como um todo. Esse é o cara full stack. Não, o full stack ele resolve o problema do dia a dia. O arquiteto não, ele tem que olhar para tudo e ter ainda um pezinho na área de negócio e saber, putz, espera aí, eu não estou construindo uma solução
para atender Tech for Tech, eu estou construindo uma solução para resolver um problema. Né? Às vezes, esse daí é... E resolver um problema, cara, posso ser sincero, às vezes a gente pode chegar na situação de que resolver um problema possa ser uma automatização de uma planilha de Excel. Isso é... Entendeu? E tá sujeito. totalmente ok, cara. Você resolveu a dor, às vezes, de um cliente, às vezes só com Excel. Ah, mas você não desenvolveu, você não colocou no cloud. Cara, é a solução que a gente está olhando para atender um problema. Então, assim, aí você começa a ter uma outra maturidade em cima disso. Então, assim, perceba, quando você pensa, mas como eu faço para ser um arquiteto? Percorra todo um caminho, ganhe toda essa experiência e pense ali, durante toda essa caminhada, se você tem essa como posso dizer, esse feeling de querer ir para esse caminho. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser um arquiteto, mas estou dizendo que, assim, se você gosta disso, se você gosta de resolver problemas complexos, de você pensar em coisas que vão atender tanto a área de negócio e ao mesmo tempo você tem que se preocupar com escalabilidade, com resiliência, com segurança e entre outros temas de tecnologia, que aí é um 360, e você vai ter muito envolvimento, não quer dizer que você vai dominar todas as vertentes, mas você tem que conhecer pelo menos um pouco de todas elas e obviamente ser especialista em uma, né? Porque não adianta você ser um arquiteto e você não ser especialista em uma, não sou especialista em cloud, eu não sou especialista em back-end, fica difícil você ter uma posição ali, né? Para poder se defender. E aí, obviamente, você não precisa ser o cara, manjo de tudo. Você vai ser especialista em alguma coisa, vai entender um pouco de muitos assuntos, mas você vai ter todo um time, né, para você se ancorar e saber. Muito bom. Que é basicamente hoje o meu dia a dia, né? Se você pegar hoje o meu dia a dia... Isso, você tá exatamente... Eu ia colocar essa pergunta, cara. Chegou aqui algumas perguntas dos bros. E eu vou começar. Uma delas é essa daí que você fala. Como é o dia a dia trabalhando em sistemas em um banco? Que eu postei, né? Falei que você estaria aqui hoje, que é um arquiteto de soluções do Itaú. E a pergunta é essa. Acho que é o que você ia começar agora. Cara, na verdade, assim, não existe mistério. Acho que o ponto principal é que, assim, como eu falei, a minha carreira inteira foi dentro da área financeira, então eu sempre estive relacionado dentro do mercado financeiro. Então pensa assim, é uma responsabilidade muito grande porque você está falando de finanças, né? Você está falando de que todo o seu grande... o seu core business, no final das contas, é mexer com dinheiro, né? Então pensa assim, a tendência de ser algo muito preocupante em todos esses aspectos que eu falei, de resiliência, escalabilidade, segurança, e envolve outras coisas, é presente no dia a dia. Então, assim, você não consegue tomar uma decisão sem olhar para todas essas vertentes e ainda mais, né? Cara, assim, quando você começa a trabalhar com grandes organizações, você percebe que você é um grão de areia perto de um grande transatlântico. Então, assim, você não vai ter autonomia de mudar tudo. O que você vai ter ali na verdade... escolher a linguagem, tentar abordar. Por isso que você conta com um time muito forte e você nunca está sozinho para poder tomar escolhas. Você nunca toma uma decisão sozinho, você nunca define nada sozinho. Até porque, como eu tô falando, a gente não tá falando apenas de um barquinho, a gente tá falando de um grande transatlântico. Então tem um cara que tá olhando para uma vertente que só ele consegue olhar, e você tá olhando para um outro aspecto. Então imagine você colocar todo mundo dentro de uma sala de reunião para poder às vezes discutir uma solução. E essa solução, quando a gente fala, a gente não tá falando de uma solução que impacta clientes, a gente está falando de milhares, milhões, a gente está falando de casas aí e de uma volumetria absurdamente grande. Então qualquer solução implementada, qualquer coisa, você está gerando impacto em milhões de usuários. Então, assim, até para contextualizar, eu acho que a pergunta do Bro aqui é muito disso. O seu dia a dia hoje, né, trabalhando numa grande organização, trabalhando num banco principalmente, isso não é exclusivo do banco que você trabalha, é de todos os bancos. Exato. É mais tempo definindo, trocando ideia, convencimento, né, em reuniões, do que propriamente codificando. Sim, hoje é que nem eu falei pra você, hoje como arquiteto a gente tem esse chapéu um pouco coringa, né, de poder às vezes descer um pouco para engenharia, para poder às vezes montar uma POC, né, que é uma prova de conceito às vezes, então às vezes você vai acabar pondo um pouco a mão no código, e isso, por isso que eu falo que o embasamento técnico é muito bom, e isso te torna um diferencial. Mas, cara, mais de 80% do meu tempo é discutindo, debatendo, fazendo levantamento e argumentação. E aí é um ponto interessante, né? Então a gente fala do skill, que aí eu acho que é uma das perguntas que o pessoal me faz bastante, o que eu preciso saber e tal, não sei o que, qual é a linguagem que eu preciso pegar. Parece que quer tomar assim de uma vez, num gole só,
as linguagens. Então, assim, a gente está falando de hard skills e soft skills. Eu acho que se a maior parte do seu dia é conversando, é tendo reuniões, ou seja, saber se relacionar, se comunicar, saber ser convincente, né? Expor a sua ideia, debater é essencial. Sim, cara, não posso nem falar que é um plus, mas é um enxoval que a gente precisa ter, né? Você não consegue ir para uma reunião onde você tem liderança ou você tem ali pessoas que são mais decisórias, né? Que tem um poder maior de decisão, sendo apenas tech, né? Uhum. Porque defender tech por tech, a gente volta para aquele mesmo assunto que a tecnologia é só um meio, né? No final das contas eu tô ali para poder entregar um valor, resolver um problema e no final das contas eu trazer esse valor agregado para uma base de clientes e assim por diante. Show, show. Bacana, Becker. É legal, uma boa resposta. Tem uma outra aqui, então, e essa eu acho que é legal você responder. É, para me tornar um programador, eu preciso realmente fazer uma faculdade ou não? E aí, essa você pode Cara, responder com gosto. eu não sei, eu acho que depende. Depende porque, assim, como eu falei pra você, e a gente sabe disso, a gente tem hoje grandes aceleradores, grandes cursos, grandes treinamentos, material de boa qualidade, cara, que vai te direcionar e vai te dar um boost de início pra você poder ter pelo menos uma porta de entrada pra carreira. Quando a gente fala de carreira acadêmica, né, que é faculdade, eu não estou dizendo que ela não é essencial. Acho que ela faz todo um embasamento e que às vezes quando você cai direto para uma faculdade, eu acho que isso eu senti também na pele, é, mas não tanto como muitos colegas, é que as pessoas já saem, por exemplo, às vezes de um ensino médio, saem às vezes de um colegial, enfim, já com uma ideia de, não, eu vou para tecnologia, mas nunca teve um contato mais aprofundado. Porque só mexo com o computador, eu acho legal, isso é interessante. O que isso quer dizer, né? É que você às vezes vai muito despreparado e aí quando você vai para as aulas, né, você faz por fazer e às vezes você não consegue visualizar ali um entendimento mais aprofundado, né? Absorver isso como um grande embasamento técnico ou como uma grande referência, porque você não encontra aplicabilidade. Você não tem experiência nisso. Agora, quando você já está no meio, né, no mercado, você já começa a dar os seus primeiros passos, quando você faz isso e envolve uma faculdade, pode ter certeza que você vai olhar a faculdade com outros olhos. Você vai ver ela como um grande embasamento técnico, obviamente, vai te dar um diploma, vai te dar uma formação, mas você já não vai ser aquele cara perdido que ainda está tentando se identificar se aquilo é para você. E aí isso é um ponto muito importante, porque assim, as pessoas batem às vezes direto para a faculdade e elas ficam afugentadas porque a faculdade segue um cronograma. Você não consegue mexer na grade da faculdade. E pensa para um cara que nunca programou na vida, se ele nunca teve associação, por exemplo, com uma linguagem de programação, nunca teve contexto, imagine ele não para a sala nas aulas de quarta-feira, o professor lá explicando lá e desenvolvendo no método tradicional, por exemplo, usando Java, que envolve ali muita abstração e tudo mais. Como desenhar um Se compilador. ele não tiver uma resistência e tiver uma resiliência dizendo que aquilo é para ele, que ele vai aprender, cara, ele vai sair. Eu lembro que assim, nas faculdades que eu passei, é, nas faculdades que eu passei, eu tive muitos colegas que desistiram da faculdade porque às vezes eu era o professor, ou ele não estava Ou eram os contextualizado, códigos que era os assustou. códigos que assustou. Então, assim, eu não estou dizendo que faculdade não é uma boa, mas se você conseguir beber dessa fonte de conhecimento mais rápido, tentar entrar no mercado, seja para ser. Hoje eu sei que hoje é dificilmente você vai entrar como analista de suporte, pode até ter e tal, para você sentir um pouco da sinergia. Mas como hoje você já consegue ter esse boost rápido para poder entrar como um dev júnior nas empresas, cara, você vai saber se realmente aquilo é para você ou não. Você, em menos de 6 meses, consegue traçar e saber, cara, isso é para mim ou não. E outra, você começa a ter uma vivência um pouco maior e entende, putz, espera aí, talvez a área de programação não é a minha área, mas não quer dizer que a tecnologia se resume em Exato. programação, cara. Às vezes você é muito bom em infraestrutura, ou E você gosta aí de aqui a redes. gente explorou assim, com tudo que a gente falou, uma série de funções e cargos que esse foi legal, tá? Da sua vinda, da experiência, do tanto de cargos e funções que existem hoje, né, no mercado. Você falou aí desde arquiteto de soluções, arquiteto de software, arquiteto de negócios, desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, DBA para construir banco de dados, SRE, falamos de SRE, falamos de DevOps, né? E tem outros cargos mais tem, específicos que tem. pouca gente conhece, mas que é necessário na organização. E muitas vezes não envolve programação, às vezes uma especialização naquele cenário, né? Não, bacana, cara, show de bola. E aí, tem uma outra dúvida aqui do pessoal.
que é: qual é o maior desafio que você enfrenta ao desenvolver softwares para um banco? Acho que foi um pouco do que você já falou, Eu né? acho que é o mesmo contexto, né? Assim, a preocupação é um pouco maior porque você está lidando com um core business que envolve parte financeira. Então, e outra, né? Quando você está falando de banco, tudo tende a ser algo muito escalável. Então, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter como posso dizer assim, uma vivência, né? Uma experiência muito maior. Enfim, tudo acaba sendo muito mais assim impactante, né? Então, assim, é um grande aprendizado todo dia, né? Não posso dizer que eu já aprendi muita coisa, mas cada dia você vai aprendendo processos, você vai aprendendo coisas que necessariamente em pequenas empresas algo ainda não tem. E que em grandes bancos você já tem isso muito bem, como posso dizer, exercitado, né? Entendi. Não, bacana. É isso aí. E a outra aqui é: quero saber mais de linguagem? Foi uma bro que fez a pergunta para nós. Quero saber mais de linguagem, o que o mercado está pedindo? Só pra gente fechar aqui, galera. Cara, o que o mercado está pedindo? Ele está pedindo um desenvolvedor, né? Esse é o ponto. Essa é boa, essa é Ele boa. está pedindo um desenvolvedor. Não é a linguagem. Não é a né? linguagem, mas Um cara que sabe resolver o cara problemas. que sabe resolver problemas. Mas vamos considerar ali, vamos falar de hypes, já que a gente está falando de hypes, vamos falar quais são os hypes hoje que a gente tem. Você tem o Node, né? Eu vou falar o JavaScript como um todo, é um hype, justamente por ter essa flexibilidade de você poder entregar uma solução end-to-end, mas você tem muito ainda o Python aí sempre escalando cada vez mais, porque ele envolve outras áreas como engenharia de dados, machine learning, e aí você entra mais para uma ciência de dados, mas também você consegue fazer muitas aplicações back-end usando Python. Você tem ainda muito latente, né, muito forte ainda, muito desenvolvedor do Java, porque você tem muita aplicação Java ali rodando. Então, assim, cara, se você quer se especializar em Java ainda vale a pena, porque você tem grandes aplicações que rodam em Java e funcionam. Parte de .NET também é muito forte, então, por exemplo, o C Sharp, né, o que a gente fala, é uma linguagem que também vem crescendo muito grande, até teve as últimas versões aí que basicamente bate a performance do Node em relação à velocidade e tudo mais, que a gente está falando aí do .NET 8 ou 9, se não me engano. Cara, eu acho que então é isso, se a gente fosse olhar, é JavaScript, é Python, é C Sharp, Java, são as quatro aí que eu acho que você consegue ter. Mas pensando numa hype inicial, assim, né? Por que eu coloco o JavaScript na frente? Porque se você não está ainda familiarizado, se eu sou back ou se eu sou front, eu consigo usar o JavaScript e eu reaproveito nos dois lados, né? Agora, quando você fala das outras linguagens, você está indo mais pro back-end. Muito bom. Bacana, hein? Legal, Becker. Obrigadão aí por contribuir, né? Com todo esse conhecimento. Enfim, esse acervo de linguagens e experiência que você tem, eu acho que com certeza os bros que estão aí ouvindo, né, conseguiu clarear, tirar algumas dúvidas. Eu quero esperar a próxima visita sua aqui, né? Depois. Pode deixar. Você vai voltar. Deixa um recadinho pra eles. Nada de Windows, cara. Vamos usar Linux. Vamos ser open source. Vamos usar Shell. Vamos entender sistemas operacionais, vamos montar o nosso setup. Já começar já aprendendo desde o início, né? Cara, vamos criar uma pasta usando mkdir. O pessoal vai cobrar o desenho da arquitetura para eu colocar no e-book, tá? O e-book vai ser como trabalhar com sistemas sem saber programação. Esse vai ser show de bola. Beleza? Fechou? Meu querido. Valeu, viu? Obrigado, viu? Obrigadão. Tamo junto. Valeu, isso aí, Becker.